Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Mentorama. Enquanto vai todo mundo chegando, comentem aqui com a gente, já falem de onde vocês são, de onde estão acompanhando o webinar. E também se já estão na área, né, de game design, quem sabe, ou se querem migrar, conta aí que para nos conhecermos um pouquinho enquanto todo mundo vai chegando. Vamos ver de onde o pessoal está falando. Hi, ok. Olá. Ó. Interior da Bahia, olha. Que legal. Boa. Muito bom. Aí, conta pra gente onde vocês são, se já estão da área. Vamos ver. Santos, São Paulo. Santos. São Paulo sempre predominando. É ao vivo. É ao vivo, sim. Okay. Bagé, Rio Grande do Sul, aqui pertinho. Rio de Janeiro, Caxias do Sul. Rio de Janeiro, Bahia, de novo. Pernambuco. Curitiba, aqui perto também, Natal. Faço design já, ó. E não consigo pegar o nome de todo mundo para falar na hora, então só vou falando os lugares. Aí, São Paulo. Vou começar a faculdade esse ano, boa. Músico, olha só. Uma área bem diferente. Muito bom. Porto Alegre. Boa. E vocês que não são... Ó, sou arquiteta, vou começar game design agora. Renata, legal, viu? Que legal. Bem-vinda, então, vai aprender bastante hoje. Militar. Boa noite, Vitor. Boa, Tocantins. Programador em formação, Wesley. Boa. Primeira vez aprendendo algo a respeito, vai gostar. Everton, em letras e história, olha só. Estudante de turismo, Dayana. Bom ver que tem bastante que migrar mesmo, né, para a área. É bom. Sim. Estudante de ciência da computação, então já está na área. Giovanni, mestre em processamento de imagem, migrando para game design. Boa. Olha só, Reinaldo tem 15 anos e me sem aprender. 15 anos, tá? Legal. Interesse novo, né? Aprendendo sobre game design, Luiz Felipe, legal, bem boa. Faço arqueologia, olha só. Bem diferente, né? Sim. Boa. Também pode já falar pra gente se é a primeira vez que vocês estão aqui acompanhando o webinar da Mentorama, se já conhecem a escola ou não. Se não conhecem, tenho certeza que vocês vão gostar bastante a partir de hoje. Engenharia da computação já tá aí também, primeira vez. Boa noite, Lucas. Formado em ciência da computação, fiz game design, design e web, olha só. Legal, Lori, boa. Primeira experiência com a plataforma, minha primeira vez. Olha, muita gente primeira vez aqui. Sejam todos muito bem-vindos, então, aqui com a gente. Legal. Olha só, 13 anos. 13 anos, é muito interesse de novo mesmo, acho que é de tanto jogar, né? Boa noite, Gabriela. Legal. Bom ver que tem bastante gente chegando novo, né? E muita gente também de outras profissões querendo migrar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que se sintam confortáveis aí com a gente. Vim pelo Instagram também, que bom. Eu já vi comentários ali chegando pelo Instagram, tá? Muito legal. Isso aí. Que bom, gente, obrigada por estarem participando aí com a gente. Podem continuar mandando mensagem. Vocês podem fazer perguntas à medida que a gente for falando. Caso não respondamos as perguntas na hora, vai ter um Q&A no final, então não se preocupem, ok? Então, antes de mais nada também, quero saber se está tudo bem, se vocês estão ouvindo bem, vendo, se está tudo ok. Manda um joinha aí pra gente. Já pega anotações também, que eu tenho certeza que vai sair muita informação boa e útil aqui para vocês. E tem o Q&A no final da apresentação, ou seja, caso nós a gente não veja a pergunta de vocês na hora, vamos responder depois, tá? Não se preocupem. Então, vou falar um pouquinho da Mentorama, antes de tudo, né? Nós somos uma escola que possui um formato de treinamento exclusivo, mentores especializados que dão suporte aí para você durante todo o curso, revisam as tarefas, temos garantia de qualidade nas profissões mais desejadas, com mais de 3 mil alunos no Brasil e 25 programas de estudo. E também, para todos os participantes do webinar, a Mentorama tem uma surpresa incrível que será apresentada no final. Então, fica com a gente, que no final vocês vão receber muita novidade. Nossos parceiros também aqui da Mentorama, de várias áreas, como cientista de dados, game design, UX design, programação, game design, com certeza, estão sempre também à procura de novos talentos.
Então, muito prazer, eu sou a Lena. Vou estar aqui com vocês apresentando esse webinar incrível hoje com o Gabriel, então, que é o nosso Game Designer da noite. Boa noite, Gabriel, seja muito bem-vindo aí com a gente. Obrigado. Já Muito passa a bom. palavra toda para Posso ti. Vamos começar? lá. Legal. Pode. Vou passar para a minha presença. Legal. Vocês conseguem ver minha apresentação? Aqui tá tudo Game certo. 2D. Sim, Legal. tudo certo. Bora começar, então. Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje, nessa apresentação, eu compilei duas coisas que eu gosto muito, que é Games 2D, e, na verdade, meu primeiro jogo comercial que eu lancei na Steam foi um jogo 2D de plataforma. Então, historicamente, e também por ter crescido jogando esses jogos, né, assim, sei lá, minhas primeiras memórias, bem de novinho, muitas delas, as poucas que eu consigo lembrar, a maioria é com videogames, né. Então, é uma coisa que eu gosto muito, assim, eu acho fantástico. E a gente vai casar um pouco a gente vai falar um pouco de como fazer jogos 2D, a experiência que eu tive com o meu jogo, que chama Beat Evolution. E a gente vai falar também um pouco de uma criação de estúdio, trabalhar com outras pessoas, como casar tudo isso, né? Como que eu e a equipe que a gente estava trabalhando naquela época, chegou até ali. Então, bora começar. E antes de mais nada, eu queria dizer, porque eu achei super legal, assim, tem gente do país todo, de várias idades, né? Eu queria também dizer, porque eu acho que surge muito a dúvida, né? O pessoal fala assim, será que eu sou muito novo para começar a estudar? E às vezes tem gente até numa idade mais avançada que fala assim, nossa, mas olha só, o pessoal está começando ali, né? Bem novo, e eu não sei, nossa, eu já perdi tempo, mas olha, pessoal, assim, não tem nada que possa impedir vocês de seguirem os sonhos de vocês, né? Lógico que as coisas levam tempo, né? Levam um tempinho. E o que é legal dos cursos da Mentorama é que, por exemplo, toda essa experiência que a gente passou, né? Esse ano eu estou fazendo 10 anos na indústria de games, que para mim eu fico muito feliz. E teve muita coisa que eu tive que aprender na garra ali, meio que perdido, sabe? Então, eu acho que assim, o valor que traz de você poder já pegar o know-how de como fazer aquilo de uma maneira já mais correta, ou às vezes você ia ficar quebrando a cabeça 10 horas para fazer uma coisa, e aí você já pega ali e já, eu faço isso desse jeito aqui, né? Então, eu acho super legal. Essa relação que a gente tem com os alunos é muito bacana, porque eu vejo muito a evolução deles, e para mim é fantástico, né? E uma coisa que sempre foi um sonho meu, conforme eu fui evoluindo na minha carreira com games, era poder ensinar as pessoas de volta. E eu estou conseguindo fazer isso pela Mentorama. Então, é Legal. muito, muito legal. E assim, além desse negócio de idade, né, até, por exemplo, no estúdio que eu tenho um estúdio, a gente trabalha num jogo que chama Vector Mirror, que na verdade é fazer o oposto de um jogo 2D, um jogo 3D de plataforma, né, real, futurista, etc. E, por exemplo, o nosso lead de level design, ele tem 54 anos, sabe? E aí tem gente lá também que tem 21. Enfim, então, não coloquem essas barreiras na cabeça. E uma outra coisa que eu quero falar disso também, que eu acho super legal, é que eu sou uma dessas pessoas, por exemplo, né, eu vejo até algumas pessoas de uns cursos meio diferentes, né? Eu sou formado em Relações Internacionais. Então, é uma coisa bem maluca, assim, né? Foi Relações Internacionais que era mais voltado um pouco para negócios internacionais. Então, assim, para mim até que faz sentido, né? Mas quando você fala, pô, mas você não estudou games, né? É bem diferente. E, então, assim, não tem problema em mudar né, de rumo, não tenham medo, isso que eu queria falar também, antes da gente começar. Bem E importante. tudo super importante. E, assim, é legal porque quando você aprende uma coisa e você entra em games, você sempre pode usar. Desculpa, tá passando um avião. Mas a gente pode fazer qualquer coisa com videogame, sabe? Então, às vezes, eu falo assim, nossa, perdi tempo fazendo tal coisa. Não.
tudo que você vivenciou, estudou, você pode usar para fazer jogos. Então, sei lá, essa é a minha primeira dica inicial aí. Mas legal, voltando para a apresentação. Então, nós vamos falar um pouquinho, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais detalhada. Depois a gente vai falar um pouco sobre como que funciona um jogo 2D, as partes essenciais de um jogo 2D. E depois disso eu vou falar sobre o Beat Evolution, que foi o jogo que eu criei com alguns amigos, e a gente lançou na Steam. E depois nós vamos falar sobre como criar o seu próprio jogo, que também está casado com o último ponto, que é montar uma equipe e tudo mais. Ou seja, alguns passinhos iniciais. Então, bora começar. Antes de você começar, até quero comentar que você falando ali das oportunidades, idade, trabalho, muita gente comentando que realmente, eu tava com medo, porque achei que 30, 33, 38, tava muito velho e achei que tava tarde. Também bastante pessoas comentando, sim, tô uma área bem totalmente diferente, é legal mesmo que fluiu bem com o que você tava dizendo. Legal, que legal. Eu acho isso super importante, né, da gente reiterar, porque muitas vezes a pessoa coloca aquilo na cabeça e fala assim, nossa, não, esse barco meio que já passou, e aí você acaba, né, não Sim, tentando, né, e isso é bem por medo, triste, né? né, por medo, né, e às vezes a Exato. coisa encaixa tanto, né, porque assim, é tudo uma questão de, porque assim, né, fazer games não é uma coisa tão simples, né, tem muita coisa que você tem que pensar, mas por a galera da indústria, o pessoal tem essa paixão por fazer jogos, né? E aí uma coisa equilibra a outra, sabe? E aquela coisa, você evolui, chega num certo patamar e aí você começa a fazer as coisas que são um nível acima. E a hora que você vê, você tá fazendo umas coisas bem legais, assim. É maluco pensar há 10 anos atrás que estaria acontecendo tudo isso que está acontecendo hoje, sabe? Pois é. Então é muito bom. Imagina se você não tivesse tentado, né? Não tivesse mudado. Por medo. Pois é. E por pouco eu não tentei, por muito pouco, assim. Na verdade, eu Viu? tive sorte. Eu vou até já embalar, né, um pouquinho na história, né, como que aconteceu, né. Então, eu atualmente estou com 31 anos, e quando eu estava com 21, faltava um ano para terminar a faculdade. Alguém ali falou que fez SPM, foi que eu fiz também. Sim, É legal. E aí, eu estava estudando Relações Internacionais com Marketing. E aí eu consegui, teve uma oportunidade, uma incubadora não, desculpa, uma publicadora de games, né? Eu consegui um emprego, um estágio nesse lugar. E era 5 moleques fazendo parcerias com jogos mobile. E nesses jogos mobile, a gente conectava uns aos outros, um promovia o outro, fazia investimentos de marketing e fazia consultoria de game design também, que era a minha sim. parte favorita. Eu gostava muito, assim, de falar, nossa, tava falando com um estúdio real e a gente tava tendo conversa, sabe? E eu nunca tinha estudado, mas por gostar tanto de jogos, a gente já tem um pouco, naturalmente, claro que não é a mesma coisa, depois você estuda e você vai combinando todas essas coisas, Sim. mas você tem essa coisa meio que na sua essência, sabe? De olhar e falar assim, nossa, cara, não, isso aqui parece que tá errado, ou poderia ser melhor assim, eu vi isso em tal jogo e tal. Então, assim, eu me apaixonei por aquilo, né? E, pra ser bem honesto, antes daquilo eu tava bem perdido, assim, eu não sabia muito bem que rumo que eu ia, eu via todo mundo que tava na minha sala, assim, com empregos muito legais, mas não era as coisas que eu queria fazer, né? E eu já tinha essa vontade de fazer games, naquela época não tinha tanto curso também, enfim. Então, o que aconteceu foi, a empresa durou mais ou menos ali um ano, eu terminei a gente ficou por ali um ano, a empresa acabou fechando, porque, enfim, inúmeras razões, mas eu falei, olha, eu quero continuar perseguindo essa carreira, né, e aí o que eu fiz? Eu decidi, assim que eu terminei a faculdade, né, eu até nem fiz essas coisas de festa, eu peguei o dinheiro que tinha, comprei uma passagem e fui para São Francisco num evento de games, que chama GDC, Que talvez legal. alguns de vocês. É fantástico, assim, porque é só de desenvolvedor, assim, aquilo foi tipo uma Disneylândia, sabe? E, e aí naquele momento eu meio que confirmou, assim, falei, nossa, é isso, só que também lá eu descobri, e falei assim, cara, eu não tenho a experiência ainda que a indústria tá me pedindo, sabe? Porque realmente, assim,
tem uma competitividade, né? Muita gente quer fazer games, então você tem que também, né, ir lá fazer suas coisas e aí o pessoal começa a ver, né, o seu trabalho. Então isso é bem Uhum. legal. Então assim, naquela época, o que eu fiz? Eu fui no evento e aí eu me inscrevi num mestrado lá na Flórida, na Full Sail University, que é um mestrado de 1 ano. Foi super legal, assim, era 2 anos em 1 ano, então super corrido, mas corrido de uma maneira saudável, sabe? Era para quem estava muito engajado. E Uhum. o que aconteceu foi, eu quis, pela primeira vez na minha vida, eu mergulhei, assim, nos estudos. Foi até engraçado, porque quando acabou o curso, eu até ganhei um prêmio, assim, de nunca ter faltado em nenhuma aula, e eu nem tinha me tocado, eu não tinha pensado, Olha só, sabe, de tipo, que nossa, legal. é, e assim, era diferente durante a graduação. Então, assim, vários sinais, assim, falando, nossa, cara, você gosta muito disso. E assim, foi excelente, mas também teve muita coisa que eu não aprendi lá. E eles falavam isso pra gente. Eles falavam, olha, vocês querem aprender tal coisa, vocês têm que ir lá, ir atrás. E é por isso que entravam algumas... tinha como se fossem umas mini empresas que alguns professores cuidavam lá, uma incubadora, e aí foi numa dessas, né? Eu já estava fazendo vários joguinhos. Então, assim, minha recomendação para quem está começando também, começa a fazer coisas com escopo pequeno. Uhum. E aí o primeiro jogo, assim, que eu realmente pus para as pessoas no mundo, assim, foi o Math Racer, que é de uma dessas incubadoras que chama Select Games. E foi super legal, né? O jogo era grátis, então a gente não tinha que, e não era para monetizar, ou seja, nunca tivemos que se preocupar com uma estratégia de venda, etc. E a gente vai falar um Uhum. pouquinho disso mais para frente, né? E assim, e aí logo em seguida, então, quando eu estava finalizando o curso, eu tinha um outro projeto, né? Que a gente acabou cancelando, não deu tão certo, mas foi um projeto muito legal que saiu de uma Game Jam. Ali que eu comecei a mexer com o Unreal. E, enfim, ele acabou sendo cancelado, só que dentro daquele projeto a gente viu, olha, tem pessoas aqui que trabalham muito bem juntas, né? E aí a gente pegou essas pessoas, então éramos em 5, e na verdade também nós éramos muito amigos, né? Então isso ajudou muito também. Uhum. E aí a gente começou a fazer o Beat Evolution. E aí o Beat Evolution a gente trabalhou nele por 6 meses, né? Que é o jogo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é o jogo 2D que eu fiz. Legal. Foi o primeiro. E assim, foi uma época muito, muito legal, muito mágica, assim, a gente fala que eram os anos dourados, assim, né, porque a gente ia para casa do nosso produtor todo dia, regradamente, tinha vezes que era feriado, a gente nem sabia, né, eu tava nos Estados Unidos, falava, é feriado hoje, e daí? Vambora. E ficava lá ralando, mas porque a gente tava se divertindo, né, então esse que é o Uhum. importante. Então, assim, foi muito legal. E depois, mais pra frente, né? Pô, ir atrás de erguer capital para sua empresa, e aí cada um acabou indo para um lado, mas continuamos trabalhando remotamente. E a gente lançou um jogo que é um jogo de puzzle que chama Not Without You. Bem simplesinho, mas bonitinho e tudo mais. E assim, o legal, o que é importante aqui, pessoal, é que assim, às vezes a gente fica, né, por exemplo, a gente entra nessa jornada de fazer jogos, a gente tem, né, vários sonhos e várias ideias, só que assim, é muito difícil você acertar já logo de primeira, né? Se você olhar vários desenvolvedores e até pessoal com nível muito alto, todo mundo vai falar isso. Vai Uhum. fazendo, faz umas coisas menores, vai tentando. E cada jogo que você faz, você evolui e você faz melhor no próximo. Sim. Então, assim, né, tem que ter uma cautela. E aí, depois de um tempo, eu voltei para o Brasil e eu fui trabalhar na Hoplo, trabalhei no marketing da Hoplo, marketing de produto. E mais recentemente, ou seja, uns 3 anos depois, que eu fui para a equipe de game design na Hoplo, que é onde eu estou agora, que foi muito legal, assim, para mim, né? E trabalhando no marketing já lá, eu consegui pegar um pouco da sensação de como é trabalhar num estúdio maior, né? A Hoplo tem por volta de uns 40 desenvolvedores, fora né, o marketing, etc. Então, Uhum. são umas 70 pessoas. Então, e aí eu trabalhei, ainda estou trabalhando no Heavy Metal Machines.
E também tem um outro projeto que foi com a Major Games, mesmo pessoal do Beat Evolution, que foi o Vector Mirror. E o Vector Mirror foi um projeto que a gente começou juntos, mas como eu gostava muito de Unreal, gostava muito da ideia do projeto, que era uma mistura de plataforma com emoções e contar uma narrativa mais robusta. E, por sinal, o jogo está em acesso antecipado na Steam no momento, então a gente está ralando aí para fazer ele. E tem o Vector Mirror Zero, né, que já está na Steam e ele é de graça, então também já dá para ir lá e experimentar. E essa é uma empresa um pouco diferente, então chegou num momento, como eu estava tocando esse projeto e o restante do pessoal não estava mais lá, eu acabei criando um outro estúdio, meio que dentro daquele grupo, e aí agora eu tô tocando aí uma equipe aí com mais de 15 pessoas, então assim, é bem legal, mas é maluco. Eu trabalho muito, mas eu me divirto muito também, então, e é legal assim, então tem que ir com calma também, pensar, né, mas é legal, então, agora, né, mais recentemente trabalhando como professor na Mentorama, eu tô o curso, a parte iniciante da Unreal 4, então toda a parte de iniciante da Unreal 4, com 15 módulos, são as aulas que eu fiz, e aí a outra parte é com o Luciano, e é super legal, eu tô adorando, assim, é muito bom, e então, é incrível, assim, né, porque eu aprendo também muito com os alunos, sabe, aquelas coisas porque às vezes você aprende umas coisas no automático, então é legal isso, né, essa troca, e ver o trabalho das pessoas, e cada um tem um perfil, e, sei lá, alguns são mais pro lado artístico, os outros querem mais programação, enfim, tem espaço para todo mundo, então isso é bem legal. E é isso. Então, professor na Mentorama, como game designer na Hoplo, e no estúdio do Vector Mirror eu trabalho como estúdio head e também como lead designer. Estúdio head é tipo um produtor que meio que tem que olhar para tudo, assim. E é bem maluco. Mas bora falar agora um pouco de jogos 2D, que eu acho que vocês estão bem interessados para falar disso, e eu gosto muito. Sim. Então, eu vou rodar um videozinho aqui. Ele tá sem áudio, mas se vocês quiserem ver depois, se chama Go Right, é um vídeo que eu gosto muito, talvez vocês já tenham visto alguns de vocês. Ele tem um corte até meio maluco, mas é só pra gente dar uma pensada em jogos 2D antes de começar a falar deles, né? Então, como vocês estão vendo aqui, tem muitos que eles usam, a maioria aqui usa pixel art, mas vocês vão ver que nem todos. Alguns usam ilustração, alguns usam 3D, alguns fingem que são 3D, que nem o Donkey Kong, a gente vai falar disso daqui a pouco. E, assim, é muito legal, porque um jogo 2D, ele é um ótimo jogo para começar a fazer jogos, né? E no nosso curso da Unreal, a gente tem dos 15 módulos iniciantes, 2 deles são sobre jogos 2D, tem também isso cobre também no curso da Unity. Então, aprender essas engines é super importante, né? Sim, são vários pilares para a gente cobrir, né? Então, por exemplo, eu penso muito porque tem muita gente que faz o curso de game design e daí algum de alguma engine, né? E eu acho isso perfeito, porque eu até, sei lá, eu já conheci pessoas, até quem fez o mestrado comigo, tem gente que nunca se esforçou para aprender a engine, e aí também você precisa das duas coisas, né? Uma coisa para executar é juntar o teórico com o prático, né? Sim. E isso é bem maluco, assim, mas é muito legal você poder fazer alguma coisa e as pessoas poderem jogar seu jogo, né? Então, nesse vídeo aqui, foi mais para recapitular um pouco, porque aqui são várias gerações de jogos. Sim. Né? É muito pensar nisso tudo. Foi uma coisa que é nostálgico. Eu, sei lá, às vezes eu fico meio emocionado. Tipo assim. Se você ver esse vídeo com som, é bem pega no coração. Mas. O pessoal que de 15, 13 anos já não vai saber da maioria, eu acho, né? Sim, mas olha só, isso é louco.
Mas isso que é legal também, por isso que eu recomendo para quem está começando essa jornada, e especialmente a galera mais nova, por exemplo, quando você vai fazer um jogo 2D, e dependendo do jogo, você tem que ir lá e jogar os jogos antigos, mesmo que aquilo tenha sido lançado 10 anos antes de você ter Sim, nascido, sabe? Entender como que eles evoluíram, e o Beat Evolution é muito sobre isso, então assim, meio que sem saber, eu acabei entrando num projeto que me ensinou muita coisa sobre essa era dos videogames, né? Então, é muito legal. A gente já vai falar dele daqui a pouquinho. Mas primeiro, nós vamos falar de como que funcionam os jogos 2D, né? uhum, Qual que é a estrutura, como que se monta um jogo 2D. Então, assim, antes de mais nada, tem uma questão que é assim, fazer um jogo é fazer um jogo. Então, muitas coisas, por exemplo, um jogo 2D em plataforma 2D e em plataforma 3D, tem muitas coisas que vão ser similares e tem as partes que vão ser diferentes. Assim como qualquer outro gênero que vocês queiram trabalhar. Então, e é por isso que eu gosto também de fazer projetos diferentes, né? Pô, teve um que foi um projeto 2D, o outro foi uma plataforma 2D, o outro um puzzle, o outro é um MOBA de carros, o outro é uma plataforma 3D com elementos futuristas. É uma maluquice, mas é legal porque você vai entendendo, o que é em comum de todos e o que é específico sim. de cada um. Então eu acho muito legal. E tem muitos gêneros ainda que eu quero fazer, que eu ainda não fiz. E para ser bem honesto, eu quero muito voltar a fazer um jogo 2D. Eu não tenho nada planejado ainda, mas assim que eu tiver a oportunidade, eu vou dar uma forçada de barra para encaminhar esses projetos aí, porque jogo 2D, os jogos 2D eles são muito essenciais, né, na história dos games. Então, Sim. especialmente na plataforma 2D, tinha muito tempo que era, né, quase só eles, ou eles tinham só o holofote. Mas, voltando um pouco para a apresentação, então, quando você vai fazer um jogo 2D, uma coisa muito importante para considerar que tipo de jogo, que tipo de arte, de estilo artístico você quer fazer. E Uhum. a gente olhou, até bati o olho aqui nos comentários, alguém falou que estava estudando pixel art, e Uhum. nossa, eu sou apaixonado por pixel art. Apaixonado. Se você ver meu Twitter, a maioria são artistas fazendo pixel art. Tem vários tipos lá. E recomendo também que vocês façam isso. Twitter é um lugar muito legal, assim, para ver, né, o que o pessoal está criando. Mas pixel art é fantástico. E realmente, pensando historicamente, né, tinha uma época que só existia o pixel art por causa das limitações, né? Uhum. Então, assim, não dava, você não conseguia colocar um jogo 3D no Nintendinho, né? Não tinha essa capacidade. Sim. Então, né, isso é muito louco, porque com a limitação foram criadas muitas coisas muito bonitas, né? Numas restrições. E até a gente vai falar um pouco mais em detalhes disso daqui a pouquinho. Então, assim, pode-se dizer que primariamente é pixel art, né? Os jogos Uhum. 2D, mas hoje em dia, no mundo moderno, a galera tá fazendo cada coisa diferente, inclusive um pixel art bem moderno, né? Sim. Com VFX, né? Então, por exemplo, às vezes você vê um pixel art lindo, assim, que o personagem tá passando na lama e a lama voando, coisa que não tinha antigamente. Sim. Ou seja, tá Uhum. misturando o antigo e o novo, né? Eu acho isso muito, muito legal. Então, tem alguns outros estilos artísticos que a gente pode usar também, né? Como ilustração, Uhum. né? Por exemplo, Hollow Knight, 3D. 3D também tem muitos, né? Por exemplo, o Donkey Kong, os Donkey Kongs mais atuais, eles são totalmente 3D. Os antigos, eles pareciam 3D, mas não eram. Era um efeito, assim, meio maluco. A gente vai conversar no próximo slide sobre isso. Enfim, o ponto também é que, na verdade, é muito livre, assim, né? Então, às vezes, sei lá, tem um estilo artístico, às vezes você viu um artista que, na verdade, não tem nada a ver com videogames, você fala, nossa, olha isso, dá pra usar isso aqui para fazer o estilo artístico do meu jogo, sabe? Alguma coisa Uhum. minimalista. Então, assim, é,
são muitas as opções, né? E eu acho isso muito legal, pensar a ideia do projeto, casar com o estilo artístico e tudo mais. E, bom, também, vamos falar um pouquinho também sobre a câmera. Então, quando a gente fala de jogo 2D, geralmente, esses jogos de plataforma que eu mostrei agora há pouco, eles são um jogo 2D, ou seja, eles têm somente dois eixos, né? Então, por exemplo, um jogo de plataforma 2D, ele tem um eixo aqui e um outro eixo aqui, né? Então, você se move de cima para baixo, para a esquerda para a direita. Existem também os jogos 2D que são top-down, como os Zeldas antigos, ou Pokémon, que a câmera é de cima, e também é 2D, são somente dois eixos que está passando. Uhum. Eu vou focar um pouquinho mais no plataforma 2D, tá? Que foi o que a gente mostrou, mas os outros também não deixam de ser um jogo 2D, é algo para se ter em mente. Uma coisa que eu achei legal, não sei se vocês notaram, até tá no nome daquele vídeo que a gente estava assistindo, né? Que tem uma coisa que ela é meio. Ela é meio. Como se fala? É meio que o padrão, né? Que é aquela coisa do go right, do vá para a direita, né? Então, geralmente, é quase até meio que uma leitura, né? Se a gente pensar, né, do ocidental, você tá na esquerda, começa a ler da esquerda para a direita, e meio que você assimila isso na sua cabeça que aquela é a direção para ir, né? Sim. Então, isso é bem interessante pensar, né? E tem alguns jogos que quebram essa regra, tem alguns jogos que são especificamente para quebrar isso, também é muito legal. Mas se vocês notarem, na maneira generalizada, esse é o flow do jogo 2D. E é muito, muito maluco, assim, é bem legal. E na câmera, até eu coloquei isso aqui, pode até parecer um pouco deslocado, porque a gente vai falar um pouco mais umas coisas mais específicas no próximo slide. Mas tem um negócio que eu acho muito legal, que é no fundo do... por exemplo, quando você tem um jogo 2D, na tela de fundo, ou seja, atrás do seu player, você tem um negócio que chama parallax. E o parallax, são layers de imagens. Então, por exemplo, imagina que tem uma camada de montanhas aqui e outra aqui, e conforme você move a câmera, elas movem em velocidades diferentes, né? Enfim, existe uma configuração que você faz para isso, e ele dá aquela sensação de que você está se movendo mesmo no mundo ali, né? Então, assim, são detalhezinhos, é muito louco, porque descobriram isso, né? Com o tempo. E é legal ver a diferença disso, né? E até criar um parallax é muito divertido. E é bem relacionado ali com a câmera. E a opção top-down, que eu meio que pulei ali, já comentei ali um pouco antes. Beleza, e antes da gente passar para a próxima parte, só para falar um pouquinho das engines, né? Porque muita gente pensa que assim, vou começar a fazer jogos, tem algumas opções de engine. Geralmente, né, as duas principais, assim, podemos dizer, que são a Unreal e a Unity, não necessariamente nessa ordem, tá? Porém, para jogos 2D, também existem outras engines que são muito, muito boas. Por exemplo, o primeiro jogo que eu fiz, o Beat Evolution, a gente fez ele no Game Maker. E o Game Maker é excelente para fazer jogos 2D. E um jogo 2D, por exemplo, o RPG Maker ele já é muito bom para fazer um jogo top-down. Não que o Game Maker não seja, ele também é. Né? Mas voltando um pouquinho para falar de Unreal e Unity, né? Porque, pô, se você vai estudar games, você quer fazer de tudo um pouco, né? Ir para essas engines geralmente é o ideal, sabe? Então, assim, às vezes você pode optar por começar com uma dessas outras, depois ir para elas, ou ir direto para elas. Eu acho que hoje em dia já é mais fácil ir direto, né? Por exemplo, na minha jornada, assim, eu comecei a usar o Unity, né? Isso em 2003. Comecei a usar Unity, e aí em 2014 lançaram o Unreal. Eu gostei muito, né? Gostei muito da interface, dela ser amigável, assim, para designers e tudo mais. Fui para Unreal, desculpa, e eu fiquei muito tempo na Unreal. Aquilo era na época quando lançou a Unreal 4, e eu mergulhei de cabeça.
E assim, eu usava Unity para algumas outras coisas. A gente estava até recriando o Beat Evolution, uma nova versão dentro da Unity. E a Unity é excelente com jogos 2D. E a Unreal ela também é excelente, mas ela é um pouco mais experimental e ela tá melhorando nesse sentido. Só que tem algumas coisas que, por exemplo, eu quero fazer um jogo com pixel art, com iluminação. Você quer fazer umas maluquices, a Unreal é melhor do que a Unity. Então, assim, não tem tanto, não, essa engine aqui ou aquela. Minha opinião né, aprenda, escolher uma, né, para focar e pegar o jeito, mas depois vá para outra, faça projetos nas outras. Por exemplo, agora que eu estou na Hoplon como game designer, eu estou mergulhando de cabeça na Unity, que é uma coisa que eu queria muito fazer há muito tempo. E sempre que eu ia fazer um projeto novo, eu ia para o lado da Unreal. Então é isso, galera, é bem aberto, né? E é importante vocês começarem e irem fazendo as coisas. Não perder essa vontade, às vezes, né? Mas criar um monte de coisa na cabeça. Então, mete bala e vai dar tudo certo. Legal, agora vamos entrar um pouco mais técnico na parte do jogo 2D. Então, algumas coisas que são bem específicas de jogos 2D. Então, não importa qual dessas engines vocês escolherem, né, quando você for fazer um jogo 2D, você vai ter um grid, né? Que é essa foto aqui, essa imagem do Mega Man. Então o grid, né? Esses quadradinhos, todo jogo 2D ele é composto por esse grid, que é onde que você vai colocar tudo ali dentro. Colocar o personagem, os inimigos, o chão, etc, etc, etc. E é legal, porque pensando nisso, nesse grid, né? E o grid, às vezes, ele tem tamanhos diferentes, dependendo do que você está fazendo. Você vai configurar isso. Porém, eles têm certos padrões, né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui nessa foto do Mega Man, a gente vai ver que tem vários pedaços que eles são similares, sabe? Eles se repetem aqui. Então, por exemplo, se isso aqui fosse um grid em branco, né? E aí, eu vou criar essa cena aqui que eu quero fazer. Então, eu vou pegar um negócio que é um tile map, né? É como se fosse aquele negócio de pintor, que tem todas as tintas e tudo mais, mas aqueles são os pedacinhos que você vai ter que usar, né? E você não que você não pode ter muito, mas isso que é o legal do jogo 2D, que você consegue fazer muita coisa com pouco, né? Então, por exemplo, eu quero fazer essa parte aqui de cima, né? Então, por exemplo, ó, essas três pastas aqui, ó, elas são iguaizinhas. Essas duas são iguaizinhas. E aí, essa aqui já é diferente, ela encaixa aqui. Existe uma modularidade, né, entre esses pedacinhos que você está colocando. E isso é fantástico, porque conforme você vai fazendo, você vai descobrindo mais e mais coisas que dá para fazer com isso. E é uma coisa que eu tô com muita saudade de trabalhar com, porque é muito legal. E aí, então, por exemplo, nós temos esse grid, né? Dentro do grid, a gente vai ter layers, a gente vai ter umas camadas, né? Não sei se vocês já usaram Photoshop ou qualquer edição de imagem, mas enfim, quando você está mexendo numa imagem 2D, você tem camadas. Uma coisa está na frente da outra, etc, etc. Sim. E aqui é o mesmo caso. É muito doido pensar, né? Como as coisas se encaixam, se relacionam. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse um grid em branco, né? E aí eu tô montando essa cena aqui. Esse Mega Man aqui, ó, por exemplo, esse Mega Man, ele vai ter o tamanho dele, né, específico. Eu acho que ele é 4x4. E ele tem essa caixinha vermelha aqui, que é o collider dele, né? Que é onde, você tomou um tiro, alguém te bateu, é ali que ele bate. Então, até para configurar essas coisas, eu coloco esse collider na frente ou atrás, né? São coisas que você vai aprendendo conforme você vai se aventurando. E, para ser sincero, assim, é legal vocês estudarem, mas vocês têm que pegar e fazer para entender mesmo, sabe? E às vezes entra num nível muito de detalhe. Enfim, mas voltando às layers, então, por exemplo,
a layer, ela vai explicar o jogo. Então, por exemplo, vamos supor que a layer 0, que geralmente é a layer 0, ela é a layer de colisão. Então, todo o chão tá na layer 0, ou pelo menos só essa parte de cima, aqui. E essa parte aqui também, ó. Essa parte toda aqui do teto. Ou seja, e o meu player, ou seja, o Mega Man que tá aqui nessa foto, ele também tá no layer 0. Ou seja, quando ele encosta ali, ele sente a colisão. Se você pular em cima ali, ele vai bater ali, ele não vai conseguir atravessar. E é muito legal porque você consegue fazer umas coisas malucas. Quer ver? Olha essa imagem aqui do Mario, né? Do Super Mario World. Então, o Mario ele tá na layer 0, o chão tá na layer 0. Só que essa aqui, ela já tá na layer 1, ela tá atrás dele. E aqui tá na layer 2, e aqui a 3, e aqui a 4. Então, mexendo nessas coisas, você vai podendo criar, e aí é legal, porque às vezes daí você vai lá e cria. Então, por exemplo, isso aqui tá no layer 2, mas esse topinho aqui, eu quero que ele tenha uma colisão. E uma colisão específica que, se eu pular por debaixo dele, eu não vou bater a cabeça, eu vou atravessar e pousar em cima. Então, assim, são coisinhas, são detalhezinhos que, conforme você vai fazendo, e é muito doido, assim, porque só de ter feito o Beat Evolution eu aprendi muita coisa sobre isso tudo, né? Então foi muito legal. Beleza, e aí nós temos as sprites, né? As sprites, elas são tudo que está ali dentro que envolve animação. Então, por exemplo, o Mega Man, o Mario, eles são todos sprites, eles são imagens, frame por frame, que eles tocam dependendo do que está acontecendo. E aí você tem, né, a sprite do idle, né, quando o personagem está parado, quando ele anda, ele tem uma animação de cicla, etc. E não vai só pro personagem, né? Qualquer coisa que esteja se mexendo ali, ela vai ser uma sprite. Sim. E assim, é muito legal também porque tem... você aprende muito sobre level design geral de games fazendo um jogo 2D. Então, isso é muito interessante, né? Vou dar um exemplinho aqui rápido. Então, por exemplo, você está fazendo um jogo e aí você definiu a altura do pulo do seu player. O meu player ele consegue pular 3 tiles, vamos supor. Ou seja, o que eu quis dizer com isso é conseguir pular 3 quadradinhos, né? Sim. E aí, isso você consegue medir várias coisas, né? E aí falar, beleza, então nesse espaço aqui, e às vezes você está fazendo isso até na mão, ou fazendo ele direto, você vai pegando o feeling, sabe? Tipo, não, beleza, isso aqui é espaço suficiente. Eu sei que ele pula 3 para cima e 4 para frente. Então eu vou espaçar dessa maneira, né? Então é uma coisa bem maluca, sabe? E é muito legal. E isso se aplica também, por exemplo, depois de muitos anos eu fui fazer a mesma coisa com um jogo 3D, sabe? Que é o Vector Mirror, no caso. Então é muito legal. E assim, eu só queria também falar rapidinho, né, para vocês começarem na evolução da arte, né? Então, por exemplo, porque, né, conforme o tempo foi passando, você conseguia colocar mais pixels, né, dentro de um tile. Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui nessa imagem, né, e pensar, 16 bits, né, que é o Super Nintendo, a gente tem aqui o Mega Man, tem o Mario, tem um outro Mario aqui logo do lado, que ele é do Nintendinho, e aí a resolução gráfica dele já é bem diferente, né? E, enfim, aqui do Zelda, etc. Então, é legal prestar atenção nessas coisas, e eu acho também que é muito legal pensar, porque, por exemplo, o Donkey Kong, que quando a gente olha, quando a gente olha aqui no jogo do Donkey Kong, né? Quando eu era criança, eu olhava e falava, nossa, ele é tão diferente. Olha, a gente olha para o Mario e olha para o Donkey Kong e é a mesma geração de console. Porém, com o Donkey Kong, eles fizeram um negócio muito legal que foi tentar fazer um fake de 3D. E isso foi muito interessante. Porque, na verdade, eles são pixels, só que por poder ter mais cores, e dava essa iluminação pro jogo. E aí ele ele dá esse visual 3D. Então, é bem legal. Então, o que eu recomendo aí é estudar, tentar entender, né? Para quem for fazer jogo 2D, tentar pegar e mapear essas coisas assim na cabeça e entender essa evolução. Beleza. E agora,
Eu vou passar a palavra de volta. Vamos dar algumas informações úteis e nós já voltamos com o Gabriel. Não se preocupem. Vou falar um pouquinho aqui, algumas curiosidades para vocês também, né, antes de tudo, né? Sobre game developer. Você sabia que a indústria de games vive um boom que não tem previsão para parar de crescer? Isso eu acredito que todo mundo já sabe, né? É uma indústria que não tem parada, né? Tem espaço para todo mundo. A receita gerada por jogos em 2020 cresceu exponencialmente, gerando 180 bilhões de dólares. É muita coisa. Essa indústria cresce a cada ano desde 2013, tendo praticamente dobrado nos últimos 5 anos. Isso reflete na busca de profissionais especializados na área. Uma boa notícia para você que está considerando se inserir no mercado, ou seja, todos aqui que estão pensando realmente em entrar, não se preocupe que tem espaço para todo mundo. O salário de um game designer pode variar de 1.500 a 10 mil, e com forte demanda por profissionais capacitados nessa área, a tendência é crescer, então, cada vez mais. E com a Mentorama, nós temos a profissão Game Developer, com vários cursos para vocês que estão querendo migrar, com o Gabriel, que é um dos nossos mentores, ele mesmo falou para nós, né? Outros mentores do curso temos o Luciano Soares, Marcelo Lobo, todos os mentores especializados que estão aqui para ajudar vocês durante todo o curso, dar o feedback, etc. Alguns trabalhos dos mentores também, tem muito mais, claro, se vocês acessarem o site da Mentorama, vocês vão conseguir ver todos os trabalhos deles sobre o curso também, para ter uma ideia do que vai rolar no curso, né? E como que está organizado, então, esse nosso treinamento aí da Mentorama, né? Na verdade, assim, você aprende vendo de onde você quiser, da sua casa, a hora que você quiser, faz as atividades tendo feedback, tem a conversa com o mentor e ainda defende seu projeto de conclusão. O mentor individual, então, ou seja, ele vai dar sempre feedback para vocês não estarão sozinhos, ele vai corrigir todos os seus exercícios, responder perguntas, vai estar aí disponível para vocês. E como que se aprende na Mentorama, então? Vamos ver. Na verdade, a nossa plataforma é inglesa, né? A qualidade de vídeo excelente, áudio também. E o curso é realmente focado na prática, né? Tem equipe de suporte, ou seja, volto a dizer, vocês não estarão sozinhos. Tem toda essa comunicação. E aqui também vou mostrar para vocês um pouco dos trabalhos dos alunos, né? Isso que é legal, tem todo esse networking com os alunos. Também tem um pouco mais no site, caso vocês tenham interesse em olhar. Ok. O serviço de atendimento, como eu falei para vocês, nenhum aluno da Mentorama fica sozinho do começo ao final do curso. Então, vocês têm todo esse apoio aí, direto. A comunicação com a equipe de suporte, totalmente tranquila. Uma coisa muito importante também é a comunidade, ou seja, todo esse networking que você vai ter, não só com os alunos, mas com os mentores também. Ou seja, essa troca de contato, e que é muito importante, né, Gabriel? Você que está aí fazendo parte do nosso curso, diz como é importante essa comunidade. É muito incrível, importante, né? é muito legal. É incrível, é incrível. Eu estava lendo aqui alguns comentários, até já vi alguns alunos aqui. Viu Não, e é só? muito legal trabalhar com eles e ver, né, a evolução e aquela coisa, né, de formar um pessoal para eles também irem trabalhando juntos, etc. É assim que a gente evoluiu, é assim que, né, eu consegui ir fazendo essas coisas. É bem difícil fazer um jogo sozinho. Sim, é verdade. E aí já vai fazendo o contato com o pessoal, né? Então, eu Sim. falo para todo mundo aí, vou deixar um botão aqui para vocês. Entrem no link para vocês terem mais informações sobre os cursos. Deixa o contato de vocês, nossos especialistas, eles vão entrar em contato com vocês, responder as perguntas sobre o curso, vocês já vão tirar todas as dúvidas. Eu tenho certeza que esse ano, quem quiser, pode muito bem se tornar um game developer. Então, aproveita, clica ali no botão, você não está comprando nada, está simplesmente pedindo informações sobre o curso, ok? Vamos voltar para o Gabriel um pouquinho, a gente já volta a falar mais sobre o curso aí. Legal. Contigo, Gabriel. Deixa eu abrir aqui. Ok, estão vendo? Estão vendo ali já? Acho que sim, para mim tá tudo ok. Acho que sim. Beleza. Então agora vamos entrar um pouquinho na parte do Beat Evolution. Vou falar um pouquinho para vocês o que é o Beat Evolution, né? Então, foi uma coisa bem interessante, né? A gente chegou num momento que, tipo, queremos trabalhar num jogo de plataforma 2D.
que a gente faz, né? E a gente tava pensando em vários jogos. Ah, eu gosto de Mega Man, de Mario, de Donkey Kong. Enfim, era um Uhum. grupo que gostava muito de todos esses jogos, né? Sim. Alguns com preferências a uns e outros, etc. E foi muito legal porque a gente chegou meio que nessa conclusão. A gente falou, olha, vamos fazer um jogo onde você começa, até a animação inicial é o Pong, né, que é um jogo bem antigo ali, fim dos anos 70. E aí, esse personagem, que é o Beach, ele vai evoluindo entre as eras de games, né? Então, ele começa no mundo do Atari, então o primeiro mundo é essa bolinha aqui, né? E aí, depois, no segundo mundo, ele vai para um mundo do Game Boy, né? E a gente usa o Grayscale, que é aquela coisa do preto, branco, cinza, e esses tipos de tons. E depois, no terceiro mundo, ele vai pro mundo do Nintendinho e depois do Super Nintendo. A gente acabou exagerando um pouco, indo um pouco acima da qualidade que tinha exatamente naquela época, né? Mas, enfim, é uma coisa bem ali, mas a ideia foi dar uma modernizada naquilo, ainda representando. Enfim, a ideia era, né, o jogo todo evoluir. Então, não Uhum. somente né, por exemplo, eu melhorei os gráficos. Não, não. O que teve dessa época que foi para essa outra época, né? Como que o código evoluiu? Que tipos de inimigos apareceram naquela época que dava para fazer umas coisas mais complicadas? Ou que alguém descobriu alguma coisa interessante, né? Algum programador. Porque, galera, a gente está fazendo jogos, não esqueçam que isso aqui é o começo de tudo, né? Uhum. Videogames não tem. Nossa, assim, você pode falar que tem um pouco mais disso, mas realmente tem, sei lá, 30 e poucos anos que a coisa começou a engajar mais, a ferver, Uhum. sabe? Então tem muita coisa ainda para ser feita. E, enfim, esse foi um jogo que foi uma homenagem, um jogo que a gente fez com muita paixão, né? Por causa desses jogos, né? Por exemplo, esse aqui já seria parte do Super Nintendo. Dá para notar, às vezes, $1 max, né? Com vários níveis, alguns mudando um pouquinho. Esse é o mundo do Atari, que é o primeiro. E assim, o Beat, quando você morre, você vai para um mundo do código, né? E aí você tem uma segunda chance. Que foi uma maneira Olha também de a só. gente tentar, né? É bem legal isso, porque os jogos antigamente eles eram muito mais difíceis do que hoje em dia. Eles eram Uhum. feitos para durar bastante tempo, sabe? Então ele tinha que ser feito tanto para um adulto quanto para uma criança. E o nível de dificuldade era feito pensando no adulto, né? Porque, sei lá, o adulto queria jogar, ele comprou Donkey Kong, se fosse fácil, pum, zerou rapidinho ali, nossa, cara, gastei uma grana, e, né? Então eles favoreciam esse outro lado. Ah, então, nesse projeto foi uma coisa muito legal, porque a gente tinha um protótipo só do mundo do Atari. A gente começou a estudar muitas coisas, fazer a documentação e pensar, nossa, e aí, qual jogo que a gente vai homenagear, de qual maneira, né? Tem um pouco de elemento de várias coisas. Se vocês jogarem esse jogo, vocês vão ver que tem muita referência ali dentro. E assim, foi muito legal. Só que ao mesmo tempo a gente meio que, não que deu um tiro no pé, mas se a gente pensar o tanto de arte que tinha que ser feita, porque a gente fez 4 mundos diferentes, né? Com um estilo, com a arte em cada um deles era diferente, então foi quase como fazer 4 jogos, né, de certa maneira. E isso é uma coisa que às vezes, por exemplo, a gente estava começando, a gente não pensou muito sobre a produção, né, do jogo. A gente foi fazendo e no meio do caminho a gente falou, nossa, cara, a gente, tipo, com todo esse esforço, daria para ter feito 4 jogos separados, menores, né? Uma Uhum. crise dele, a parte que era legal, essa coisa da evolução. Não acho que a gente deveria ter feito outro caminho, não me arrependo, mas são coisas que você vai pegando, sabe, conforme você vai fazendo. Isso eu acho muito, muito legal. Isso aí. É, ia perguntar alguma coisa? Não, eu tinha travado um pouco para mim. Eu ia perguntar se o pessoal também estava vendo isso, mas eu acho que foi a minha internet mesmo que deu uma caída. Não Tranquilo. comentei aí. Eu,
Beleza. Isso aí. Eu acho que me deu um avisozinho aqui na internet, mas agora tá verde. Não, o pessoal falaram, travou um pouquinho ali também. Então, Ah, beleza. Acho que ok. agora tá indo, qualquer coisa me Não, avisa agora aí. tá tranquilo. Beleza. Tá, então, assim, contando um pouquinho da história, né, eu até já comentei um pouco nos slides anteriores, mas agora indo mais a fundo, né, então a equipe desse jogo éramos 5 pessoas, então tinha um produtor tomando conta de tudo, né, da produção, etc. Esse produtor, que é o Connor, que é um amigão meu, ele é muito legal porque ele foi um cara que ele acabou começando bem cedo e estudando várias disciplinas diferentes, né? Então ele é produtor, mas ele tinha, né, uma graduação em arte de jogos, ele já tinha estudado programação, então ele entendia. Enfim, ele como produtor eu achava muito legal isso dele porque ele conseguia receber as entregas e olhar e falar, ó, legal, mas e aí, vamos fazer? Ele conseguia meio que, né, ser o maestro ali, né? E eu aprendi muita coisa com ele. Então isso é bem legal. Aí tinha um programador, que era o Lim, que ele é da Malásia, e, enfim, ele é excelente programador, ele programou o jogo inteiro sozinho. E 3 designers, e eu tava liderando, eu tava como lead ali, né, coordenando a equipe de design e tudo mais. Uhum. E aí a gente tinha uma outra equipe em paralelo que era só de artistas e de áudio, né? Só de artistas a gente teve umas 8, 9 pessoas. E de áudio a gente tinha 3, né? E foi muito legal. Então, os 5 principais a gente trabalhava o dia inteiro, né? A gente ficou esses 6 meses. Na verdade, no total foi um ano, né? Foi também quando a gente criou o protótipo do Vector Mirror, que eu tô Uhum. trabalhando nele até hoje. Então, assim, olha como as coisas, né, se casam, às vezes você dá um tempo de um projeto, mas às vezes traz ele de volta. É bem maluco, mas de uma maneira bem legal. Legal. E foi bacana, assim, né? Porque a gente também focou bastante em. Assim, a gente fazia muita coisa, às vezes sem documentar, e depois a gente foi levando mais a sério a documentação. E às vezes, e eu entendo, galera, às vezes, assim, todo game designer passa por isso. Por exemplo, hoje em dia eu gosto de documentar as coisas, porque eu entendo a importância disso. Opa. Eu entendo a importância disso, mas ao mesmo tempo você fala assim, nossa, cara, posso ficar aqui documentando ou posso ir lá fazer as fases que eu quero fazer, sabe? Uhum. E tentar programar. Mas, enfim, isso ajuda bastante e eu acho que foi uma coisa bem legal, né? Assim, especialmente a criação de chefões, a gente tinha que documentar tudo certinho. É legal que você aprende a trabalhar em grupo, sabe? Você não vai chegar pro seu Sim. programador e virar e falar, cara, o meu chefão, ele funciona assim. E, tipo, cara, você precisa passar o máximo de detalhes, sabe? E até o próprio Uhum. design vai melhorar. Então, essa é uma dica que eu deixo, né? E assim, uma coisa muito legal do Beat Evolution foi essa coisa de muito aprendizado da história de games, né? De como que eles funcionaram, como que eles evoluíram. Então era muito legal, porque às vezes a gente, tirava a manhã toda para ir, a gente precisa jogar isso aqui, para tentar escolher qual que vai ser a mecânica que a gente vai pôr no personagem, ou a gente precisa de um inimigo aqui, enfim, e aí gera aquelas conversas também, sabe? As discussões que são umas discussões intelectuais no meio, né? De certa maneira. Conforme você vai evoluindo, você vira, né? E é muito doido, assim, vai chegando num nível, às vezes, né? E depende muito do jogo. É legal, na Hoplon eu vejo muito isso, assim, né? Chega uma hora que às vezes você conversa algumas coisas sobre o jogo do Heavy Metal Machines, e são umas coisas muito no detalhe, assim, qualquer mudancinha já pode mudar bastante coisa, e ter a Uhum. visão de falar, putz, olha, tá faltando isso aqui, ou, né, como que resolver o problema. Então, você já tem muita bagagem, né, mas muitas vezes você não parou para pensar, por exemplo, eu gosto muito desse jogo e tal, mas quando você vai trabalhar. Eu acho que agora travou de vez, não sei pra vocês. Bom, me contem aí, caiu? Oi? Agora foi. Voltou, voltou. Desculpa, galera.
Mas é isso, assim, é muito legal essas discussões intelectuais e podem ser diversas discussões de diversos tópicos, e é por isso que é legal, né, de ouvir o outro e tentar trazer sentido para algumas coisas e, tal, olha, esse estúdio resolveu esse problema desse jeito, né? Então, é muito legal, né? Conforme você vai se enfiando nesse mundo, você vai criando essa biblioteca na sua cabeça, e isso é muito legal. Às vezes você tira uma resposta, sei lá, você está fazendo um jogo X e o jogo Y que não tem nada a ver, tem aquela solução para o seu problema, sabe? Então isso Sim, é fantástico. legal. Se você mudar, vou te interromper um pouquinho, que eu achei interessante que a Milena perguntou o que seria exatamente a documentação. Ah, Você estava sim. falando. Então, olha, documentação, de maneira geral, porque assim, quando você vai criar um jogo, você precisa. Você pode ir lá e criar um jogo diretamente, né? Então, por exemplo, quando você está começando, até é bem ok fazer isso, né? Porque você está entendendo uma engine, etc. Mas uma documentação é tudo que é relevante para aquele projeto. Ou seja, vamos supor que tem 10 pessoas no seu time, e aí, né, você tá lá como game designer e você criou, né, você está criando o player. Então vamos supor que você tem um documento lá, né, isso geralmente vai ficar dentro do seu game design document, que é tipo uma bíblia de tudo que é importante ali, mas ele pode ficar separado dependendo do nível de detalhe, mas aquele documento ele vai explicar tudo, ele vai falar, olha, o personagem, aí tem um resumo ali, né? Esse personagem funciona de tal maneira para tal propósito. E aí você vai entrando no detalhe, né? Aí vai ter uma seção ali que vai falar, olha, quais são as mecânicas desse personagem, né? Ah, ele pula, mas como que ele pula, assim? Qual é a altura, né, que ele pula? E tem várias coisinhas, por exemplo, só para pulo, às vezes tem vários ajustes que você pode fazer, tem vários estilos, né? Então, e ali você vai documentando, né? Então, o pulo, ele atira, e explicação de como que funciona esse tiro. Um projétil sai, vai até lá, dá o dano no player, mas esse projeto, né, tem um tamanho X, ele só pode ser atirado de tanto em tanto tempo, ou você pode atirar ele infinitamente, enfim. Ou seja, tudo informação relevante ao projeto, né? Assim, eu vejo a documentação como a alma do projeto também. E quando você não documenta as coisas, faz tudo, né, meio que no freestyle, é difícil, né, porque tem outras pessoas trabalhando no projeto com você. Então, se você gosta de documentar, e no começo é difícil, geralmente a galera não gosta tanto, mas é uma coisa que você vai se acostumando. Até porque às vezes é mais difícil documentar do que ir lá e fazer o lab, sabe? Mas é super importante, é super legal. E não só você vai ajudar a sua equipe e você mesmo, né? Porque conforme você vai documentando, você vai pensando e identificando as coisas que não pensou. Você também, vamos supor que você vai vender o projeto, ou tem uma empresa que quer investir em você, no seu estúdio, e você tem uma documentação boa, nossa, aquilo conta muito, porque eles sabem que vocês. Tipo, isso mostra que vocês sabem o que estão fazendo, que estão pensando direito, antes de só ir lá e fazer, sabe? Sim, sim. Então, vai bem nessa linha, assim, a documentação, mas tem muita coisa, e no curso de Game Design a gente cobre muito isso. Não é uma aula minha, tá? Mas é muito legal, assim, eu estava assistindo algumas coisas lá e é isso, assim, Game Designer que não documenta, às vezes acaba sofrendo. E, olha, eu sou culpado, eu já fiz muita coisa sem documentar, às vezes até hoje, tipo, mas aí você vira e fala assim, cara, porque a gente para tudo, vamos documentar isso aqui, porque às vezes você não tá falando da mesma coisa, sabe? Você conversou, um imaginou de um jeito, o outro do outro, e virou bagunça. Legal. Uhum. Mas é isso. Então, né, o Beat Evolution, então, na arte, né, a gente acabou fazendo 4 jogos em um, de certa maneira. Isso foi bem interessante, entender a evolução. E configurar cada um, né? O tamanho do personagem, etc. Então, foi bem legal, assim. E pensando em escopo de projeto, né, que é o tamanho do projeto, só para vocês entenderem esse escopo, né? Então, por exemplo, imaginem um jogo desse versus um GTA.
né? O GTA ele vai ter um escopo muito maior. Você precisa de 300 pessoas para fazer um GTA, mais meio bilhão de dólares, entendeu? Então, por exemplo, agora tem um jogo daquele tamanho na sua cabeça. Esse é o jogo da minha vida. Mas você precisa, pelo menos, ir caminhando para entender e chegar num momento que você fala assim, pô, legal, agora eu consigo fazer esse jogo, sabe? Então, essa é a minha dica. Porque muitas vezes a Uhum. pessoa quer fazer um jogo gigante. Às vezes na internet a galera fala isso no Reddit lá, eu já vi a galera falando besteira e fala, não, não, tem que fazer o maior jogo que você puder. E eu entendo até um pouco da lógica do que aquilo foi pensado, mas aquela pessoa que falou aquilo provavelmente tá fazendo o primeiro jogo até hoje e, assim, o importante também é lançar os jogos, né? Então, é um cuidado para se ter. Boa. Deixa eu passar o slide aqui. Legal, então a gente falou um pouquinho já, né, de level design, de medir coisas, então é legal isso, né, você vai pensando nos espaços, isso não se aplica só para o personagem, né, então aquela coisa que a gente falou, ele pula 3 para cima, 4 para direita, 4 para os lados, enfim, Uhum. mas para tudo, né, tudo pode seguir uma certa regra, tipos de inimigos, tal, então é um estudo muito legal, e existem muitas maneiras de se fazer isso. O tile map, né? Isso aqui que a gente está olhando aqui, ele está tendo uma resolução meio baixa, mas eu imagino que vocês conseguiram já. Todo mundo reconhece de onde que veio isso aqui. Mas lembra que eu estava falando, né, de aquele negócio do pincel, né, do artista, aquele, né? Uhum. Então essas aqui são as pecinhas. Imagina, né, você com isso aqui só você consegue fazer muitas coisas num jogo de Mario, né? E é super legal, porque você pode pegar um tile map da internet, e a gente ensina isso na aula, é bem legal. Então, por exemplo, se você aprender a como encontrar o tile map, configurar ele, você pode fazer um zilhão de coisas diferentes, né? Então, Uhum. imagine que tem um grid aqui também, e aí cada pecinha você vai encaixando. Então, sei lá, esse cano aqui, esse tubo, ele pode ser enorme, e aí com as pecinhas modulares, você vai encaixando e é isso, assim, você vai fazer muita coisa. Então é bem legal, eu adoro mexer com essas coisas, e de level design, uma última coisa que eu queria falar também são algumas coisas que aí já entra num nível um pouco mais avançado, né? Uhum. Que são algumas coisinhas, algumas regrinhas que você pode usar para o seu jogo para melhorar o jogo. Eu vou dar um exemplo de um negócio que chama Coyote Jump, né, que é o pulo do coiote. E não sei se vocês lembram, provavelmente sim, né, o coiote, né, do desenho. Tinha umas horas que ele saía correndo, ele passava por um declive, Uma né, um fenda penhasco, descida. alguma coisa assim, e aí ele ficava um pouquinho de tempo no ar, né? Uhum. E aí eles nomearam essa técnica, né? Essa maneira de otimização, de melhoria do gameplay do jogo, ela tem esse nome e ela funciona da seguinte maneira. Eu vou até mostrar um exemplozinho aqui do jogo Celeste. Mas eu vou explicar antes como que funciona. Então, por exemplo, o personagem ele tem o collider dele e o chão tem a colisão, né? As duas coisas estão conversando e tudo mais. Porém, às vezes o player ele já saiu do ar, né? Ele já saiu da plataforma, mas foi tão pouco. Às vezes foi um pixelzinho e o jogo ele já nem vai detectar. Ele não vai deixar você pular, né? Só que na nossa Uhum. cabeça a gente não viu isso. Eu não tô vendo esse um pixel. Na minha cabeça esse pulo aconteceu. Então, naturalmente, eu como jogador às vezes vou virar e falar assim, cara, esse jogo tá quebrado. Olha só, eu tentei pular, e ele não pulou. Uhum. Teoricamente, a pessoa que está falando isso está errada, mas na cabeça você não viu isso. Então, por Uhum. exemplo, o Coyote Jump, ele é isso, ele coloca num código ali e fala assim, olha, depois que você sair um pouquinho da plataforma ainda, que você está no ar, você ainda pode fazer o seu pulo, né? E é uma coisa no nível Uhum. de detalhe muito baixo, quer ver? Olha só a Celeste fazendo, não dá quase nem para ver, né? Que
ela tava fora, na verdade, mas isso são técnicas, né? Isso aqui é um vídeo ótimo, tá, pessoal? Vocês querem pensar em mais coisas? É um vídeo só falando desse tipo de otimização. Então, assim, são várias aventuras, você vai fuçando, né, e aí às vezes toma um review negativo, e um monte de gente tá falando, nossa, cara, eu tô pulando, mas esse jogo tá quebrado, e aí você vai descobrir que você podia resolver com um negócio Era por desse, sabe? isso. Uhum. É bem maluco. Mas Legal. legal. E é isso, e assim, daí, né, fora tudo isso, o que foi legal na experiência do Beat Evolution foi que, né, porque, por exemplo, a indústria está crescendo no mundo todo, no Brasil, né? Ela vai aumentando, vão surgindo novas oportunidades de trabalho. Porém, uma outra maneira também é você ir criando, né? Criar um estúdio próprio, que é muito legal também. E para ser honesto, se eu nunca tivesse feito todas essas maluquices aqui, né? Eu não teria conseguido os outros empregos que eu consegui. Sim. Então é aquela coisa, né? Vai, faz, não sei o quê. E aí você vai escolhendo os caminhos, né? Só não fazer 10 projetos ao mesmo tempo, mas é, Melhor se às concentrar em um vezes. só, né? Então se concentre em um, diria que no máximo os dois, mas é isso, ir fazendo com calma, pensando, caminhando sempre para frente, né? Uhum. E aí foi legal isso também, né? Porque foi as primeiras vezes também que eu tive que pensar, né? Pô, e aí? Qual que é o preço que a gente vai vender esse jogo? Né? Como que a gente vai promover esse jogo? Marketing, só dentro de marketing tem várias coisas que você pode fazer. Naquela época a gente fez muito evento, né? Lá mesmo nos Estados Unidos foi super legal, porque daí pessoal, você via a pessoa jogando, via a reação da Uhum. pessoa e encontrava alguns problemas no seu level, então ficava ali com o caderninho, né, anotando, isso aqui, tirar essa caixinha daqui depois, enfim, é uma doideira, Sim, mas é legal. E legal. é muito legal ver alguém jogar seu jogo e gostar, assim, né, e Dá um é muito feedback, legal. né? Bom. Sim, muito bacana. E é isso, então assim, a gente aprendeu também muita coisa de produção, né, quais ferramentas usar para as tasks, né, para fazer planejamento, para traquear os bugs, né? Porque também você tem que ter um super cuidado e especialmente também gestão de equipe, né? Como lidar com pessoas diferentes, de disciplinas diferentes, né? E como a gente ser mais fortes juntos do que, enfim, entrar em conflitos e tudo mais. Então Sim, existe também um esforço e um entendimento e tudo mais. Então é bem com bacana. certeza. Legal. E beleza. Eu nem estava no de apresentação. Deixa eu ir pro próximo. Beleza, então, rapidinho, para começar, né, eu queria dar algumas dicas para vocês. Então, para começar, aquela coisa, né, se vocês nem mal começaram, assim, começa a estudar, pelo menos, e depois tentar montar uma equipe com pessoas que estão no mesmo nível, né, ou se tiver uma pessoa com um Sim. nível mais avançado, também é legal, que daí você vai aprendendo daquela pessoa. Existem inúmeros lugares aí para achar essas pessoas, né? Enfim, o mundo moderno de hoje se possibilita. Então, nossa, no Discord tem um monte de grupos, É verdade. enfim, tem muita coisa legal, mas o importante é dar o primeiro passo Uhum. e aquela coisa, começar a fazer um protótipo. E às vezes é difícil os primeiros também, então, assim, entender, sabe? E às vezes você fica quebrando a cabeça com alguma coisa, você não tá entendendo. Por isso que é legal ter uma equipe também, né? Então, com as Uhum. conversas, às vezes, né, vocês descobrem juntos, né? E Sim. lembrem, todo mundo vai passar por isso. Eu passei, né? E passa até hoje, porque daí agora eu quero fazer protótipos mais complexos, né? Então, é natural, a gente sempre está Sim, aprendendo, claro. né, nessa jornada. Então, é muito legal. E é legal, assim, a hora que você acha uma coisa que você gostou, você fala, pô, legal. E aí você vai Uhum. dando andamento naquilo, né? E vai subindo o nível. Então, começando, vamos com calma. Lembrem que, né? Começo ele é um pouquinho mais difícil, mas depois você vai
criando asas, assim, e é fantástico. É, e aí eu tinha falado um pouquinho também, né, né, aquela coisa de não fazer um projeto gigante, especialmente no começo, foca nas coisas menores, faz um joguinho. Tem tem um programador que eu gosto muito, que é game designer também, que ele sempre fala isso. Ele fala, cara, faça uns 10 jogos pequenos que você talvez nem lance, ou só lança no itch.io, alguma coisa assim que não é para vender, sabe? Só para você tirar isso do caminho e já chegar no seu primeiro jogo comercial num nível mais alto. Isso foi algo que a gente não fez no Beat Evolution, que, assim, foi o momento, né? E até que deu certo, mas ao mesmo tempo, se fosse por exemplo, se eu fizesse o Beat Evolution hoje em dia, eu sei que eu conseguiria fazer algo muito melhor, né? Então, é interessante, assim, pensar nessas coisas, mas eu quero fazer muitos jogos ainda, então não quero passar a vida inteira fazendo um só. Claro, faz parte. Começa e Faz vai parte, evoluir, né? exato. E é isso, e assim, lembrar que, assim, não é uma coisa, né, fazer games, eu já, mesmo naquela época, muito tempo atrás, já sabia que não era uma jornada tão fácil, né? Vamos dizer, é uma jornada difícil, mas tem aquela coisa, né, da paixão e tudo mais, e tem maneiras de você facilitar já de começo. Por isso também que eu acho que né, por exemplo, seria muito legal se eu tivesse tido esse curso da Mentoramas há 10 anos atrás, né? Teria Viu feito, só? nossa, eu teria economizado muito, muito tempo. Então, é legal, a gente já traz mastigado, assim, várias coisas, né? Pois é, exatamente. Isso é muito bom, isso é muito bom. Importante. E é isso. E assim, ir estudando outras coisas também, né? Não que seja obrigatório. Eu quero ser um game designer, posso focar. Mas, por exemplo, estudar um pouquinho de arte 3D, pelo menos, né? Entender, né? O que é um FBX, né? Que é o Sim. modelo. Aí, preciso texturizar ele. Essa textura tem um mapa UV. O que é um mapa UV? Né? Então você vai aprendendo a língua das coisas. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas é legal que no curso a gente explica isso com Viu? mais calma, mesmo que, né, não seja o foco daquele curso, você conseguir se comunicar com as outras pessoas do seu time. Falar todas as línguas, você diz de programação também, né? Que até o Eduardo perguntou como assim Programação. falar todas as línguas, é. Sim, sim, são as línguas do desenvolvimento de jogos, né? Ah, tá. Então, não línguas diretamente, se bem que, né, falar inglês Também? também quebra muita barreira, é muito bom. Mas, por exemplo, eu como game designer, eu já me forcei a estudar algumas várias coisas de arte 3D, pixel art. Eu já brinquei de fazer pixel art. Não sou um artista de pixel art, gostaria muito de ser, mas eu entendo algumas coisas, algumas regras ali. Aí o programador, beleza, eu não sou um programador, mas eu mexo bastante, eu sei me virar legal com blueprints da Unreal, por exemplo, que usa o sistema de código. Então, eu Sim, quero prototipar alguma coisa, eu faço aquilo. Ou pelo menos, quando eu vou falar com o programador e a gente está falando a mesma língua, sabe? sim. Isso é Importante. importante. Isso é bem legal. E então é legal, isso vem com o tempo também, tá, pessoal? E é isso, fazer pondo as horas. Lembre que eu gosto de pensar nisso, que nada é fácil ou é difícil, a diferença é o quanto de tempo que você colocou naquilo, né? Você investe, né? Então, exatamente. Eu já tô com algumas 1000 horas aí de Unreal, algumas várias, mas quero continuar colocando, sabe? Claro, não pode parar. Então, é isso, a gente vai fazendo. Boa. Boa. E só para passar aqui rápido, não sei, acho que eu tô Não, até passa. falando muito. Não, é por isso até vou. Tem bastante pergunta interessante, eu vou fazer para ti. Só que tô deixando você Claro, explicar bastante, que daí a gente faz ali. Daqui a pouco já chega o QA. Aí eu coloco elas, tá, pessoal? Não se preocupe. beleza, Já vamos chegar lá. tá Pode bom. continuar se tiver mais. Beleza. Então a parte do slide anterior né, como começar, e agora esse slide seria
né, o que é importante, né, como terminar, como você chega no final, né? Porque muita gente começa projetos e não termina, e isso também é natural, tá, galera? Eu tenho os meus também, que, né, estão aí pro ar, e, assim, é normal, né? São momentos diferentes. Então, é isso, assim, muitos problemas, às vezes, eles vêm, né, pode ser, dizendo também de conflitos, né, entre pessoas não se entenderam, e às vezes, alguma coisinha ali ou outra que pudesse ter sido feita, né, especialmente esse negócio de deixar todo mundo engajado, né, por exemplo, você tem uma equipe de 5 pessoas, e aí você tá lá fazendo tudo, mas tipo, não, eu, eu sei fazer tudo e eu não quero te ouvir. Tipo, lembrem que Uhum. todo mundo que está aqui, a gente está aqui porque a gente ama o que faz, né? Então, quando Sim. você não é nem ouvido, sabe, é um negócio que dói muito e causa muito problema. Então, sim, eu já vi muita gente sai do projeto e fala, cara, eu não, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu quero, né? Mas claro, Sim. tem que ter muito cuidado também, né? Por exemplo, o game designer, daí ele ouve o feedback, ele tem que processar tudo aquilo para tentar entender, ver o que aplica, né? Se aquilo se encaixa ou não. Então, Uhum. assim, são várias coisas para se pensar. E, assim, é legal, aquela coisa de celebrar as diferenças, né? Por exemplo, a personalidade de um programador e de um artista são muito diferentes. E eu trabalho de todo mundo ali, nem só dessa galera, né? Pessoal de áudio, pessoal de teste, todo mundo ali tem Uhum. uma opinião válida. E eu penso muito nisso, né? Porque, por exemplo, quando eu escuto algum feedback, né? Aí você fala, putz, eu não concordo, mas às vezes, num caso que eu não concorde, né? Eu não concordo, mas por que essa pessoa tá me falando isso, né? Qual que é o problema que ela tá tentando resolver? Talvez exista uma outra maneira de resolver que também não impacte no que eu tô querendo não quebrar, vamos dizer assim. Então é bem maluco, né? Mas com o tempo vocês vão pegando esse jeito e assim, trabalhar com gente que se dá bem é muito legal, porque você sempre tem a liberdade de ser honesto, falar né, o que quiser, sem que a pessoa se machuque, né? Que também é uma arte. e, e é isso. E assim, quando vocês forem fazer um jogo comercial, né? Ou seja, vou colocar meu jogo no Steam para vender. Isso é uma coisa que, assim, é aquela coisa, é igual, tipo, tentar buscar o perfeccionismo, mesmo sabendo que não existe perfeição. Tá, isso é uma opinião minha, tá? Mas mesmo assim, tentar ir atrás disso, né? Porque aí você chega num nível de qualidade muito bom. Isso se aplica um pouco também no sentido de, por exemplo, olha, quando você vai lançar um jogo comercial, tem muita coisa para ser pensada, né? Que a gente tinha falado lá, o preço, quando que eu vou lançar esse jogo, né? Por exemplo, imagina se você lançou o seu jogo no mesmo dia que lançou o Cyberpunk. Ninguém viu o Uhum. seu jogo, por mais que tenha dado todos esses problemas do Cyberpunk. Então, assim, são várias coisinhas que com o tempo, né, você vai conversando, vai pensando, vai Uhum. estudando, né? Então, e eu acho muito legal, assim, às vezes no começo parece que é muita coisa, e realmente é bastante coisa, mas, né, conforme você vai fazendo, você vai pegando você vai enraizando tudo isso na cabeça. Então, é muito legal, né? Pensar na qualidade. Porque é igual tem aquele ponto ali, né? Por exemplo, eu tenho um gameplay muito bom, mas a minha interface é super feia, minha arte não tá legal. Aí você fala, putz, era bom eu talvez nem lançar agora, tentar resolver isso, porque qualidade ela é analisada geralmente em todos os níveis. E olha, eu tô falando isso, eu não faço isso perfeitamente, tá? Por exemplo, se vocês forem lá no Vector Mirror Zero e abrir, tá com um menu lá que eu não sou fã, e a gente já tá fazendo um outro, sabe? Mas foi aquela decisão, tipo, será que a gente lança mesmo assim ou espera o menu novo? E não pareceu fazer sentido, né? Um jogo de graça também, então, uma coisa que a gente tá melhorando. E, pô, eu fico Uhum. feliz que eu também tenha tomado essa decisão, né? Tá batendo aí 80 mil downloads quase. Acho que vai bater essa Olha só, semana. coisa É bem boa. legal. É. Então, em mais ou menos uns 6 meses. Então, assim, bem bacana. Então, assim, vocês vão ter que fazer decisões, não tem
o caminho perfeito, é aquela coisa de ir errando e acertando e pegando o Sim, jeito. praticando. Praticando, exatamente. E uma outra coisa também, coisas com deadlines, né? Por exemplo, tem dois lados, né? Às vezes você está trabalhando num projeto, você nem põe uma meta, né? Pô, e aí, quando que eu penso em lançar isso, né? E pensar... Tem até uma aula que eu fui ali meio que de intruso na parte de game design para falar um pouco disso também, né? De lançar o jogo e um pouco de produção também. Mas é legal isso, porque, sim, é bom você ter uma meta, mas às vezes as metas te machucam de certa maneira, dependendo de como você está fazendo, sabe? Às vezes você estimou de uma maneira que não vai dar para fazer e ficar se forçando, e aí você tá num mundo de estresse, meu Deus, nossa. Então, assim, é aquela coisa de ter calma, pensar, no fim dá tudo certo, mas é isso, assim, são várias coisas para serem pensadas, então, calma em primeiro lugar, mas é isso, ter uma meta, mas ao mesmo tempo, né, poder ajustar isso e vou fazer o ajuste com sentido. E é isso, e tem a parte também de lançar os jogos, né? Então, né, como eu lanço um jogo na Steam, e aí, nossa, e agora eu quero lançar nossos consoles, né? Xbox, PlayStation, e aí já é um outro patamar de dificuldade, mas também é legal. E aí muita gente nem chega nesse, então a sua competição é bem menor, ou seja, você tem várias vantagens de colocar, né? Então, são várias coisinhas, assim, que você vai aprendendo com o tempo, né? E aí você vai estudando e evoluindo aí. E eu também, até hoje, tô aprendendo e vou continuar aprendendo para sempre. Teve um designer da É Blizzard verdade. que falou isso uma vez. Ele falou, cara, a gente, game designer, especial, e qualquer outra coisa que trabalhe com games, né? Você tem que tentar continuar aprendendo o resto da vida, né? Então, isso é bem legal. É mesmo. É isso. Isso Agora, aí. pausinha. Vamos falar um pouco do curso, então, né? Já que todo mundo está bem interessado nessa área, e tem uma oportunidade muito boa para todo mundo aqui, na profissão de Game Developer da Mentorama. Então, são 3 cursos. Temos aí de Photoshop, ajustes, filtros, tudo isso vocês vão aprender. Game Design para iniciantes, então, realmente, quem está migrando pode começar já direto para iniciantes. Vocês vão aprender muita coisa interessante. Personagens, jogabilidade, etapas de processos, e também o Pro, né, que seria o game design do básico ao Pro. E aí a parte do Pro, que é o audio design, conceitos avançados de level design, enfim, tudo aí que vocês precisam. Unreal Engine 4, para iniciantes também, tem do iniciantes ao Pro, ou seja, também para quem está querendo do início até o nível Pro, todas as habilidades que vocês precisam nos nossos cursos. E também, quem é aluno da Mentorama, participa aí do Mentorama Game Lab, que é muito interessante, que é um laboratório exclusivo para vocês, desenvolvedores de jogos, que você terá um mentor especialmente experiente na indústria de jogos, vai criar essa experiência de desenvolvimento, vai criar habilidade, aprender a trabalhar em equipe, vai ter o projeto de portfólio também. Então, é um laboratório prático, especificamente para game developers. Então, todos os alunos da Mentorama que estão nessa área vão ter essa oportunidade também. Ou seja, o seu currículo após o curso ele vai estar com todas as habilidades necessárias para você já entrar no mercado de trabalho. Ou seja, clica no botão, não perde essa chance. Eu sei que vocês estão gostando muito do assunto. Então, pede mais informações do curso, clica aqui para você saber tudo que você quer tirar de dúvidas. Aproveita essa oportunidade e já começa o ano, que a gente ainda está no começo, para mudar de profissão. E qual seria o valor desse curso, então? Bom, o valor inicial seria de R$ 9.000. Mas, como eu falei que a Mentorama tinha um presente para vocês participantes do webinar, vocês têm um desconto de 60% no curso. É bastante desconto. Ou seja, vocês economizam aí R$ 5.400. É muito, muito desconto. Realmente, presentão especial para vocês. O valor com desconto, então, fica de 3.600. Obviamente, vocês podem parcelar esse valor em 12 vezes sem juros no cartão. Tá imperdível. Não só isso, também temos um programa de crédito de um parceiro 100% confiável, com crédito estudantil. Vocês podem
parcelar de diversas outras formas o curso. Ou seja, tem jeito para tudo, para vocês começarem agora e mudarem de profissão. Querem mais um presente? Tem mais um presente. Para os 10 primeiros que se inscreverem no curso hoje, vocês ganham mais um curso de presente da Mentorama. Ou seja, imperdível mesmo, né? Inscreva-se agora e tem mais um presente, não acabou por aí. Mais um mês de inglês totalmente gratuito junto. Como o Gabriel mesmo comentou ali que querendo ou não, o inglês é muito importante, vocês já começam tendo toda essa bagagem necessária para ser um ótimo game developer. Tá? Imperdível. Clica no botão, aproveita essa chance, esse descontão para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Garanta, deixa seus dados lá, nós entraremos em contato, tiraremos todas as suas dúvidas. Com certeza, vocês vão mudar de profissão e conseguir ser um game developer de sucesso com esse curso nosso aqui. E o Gabriel faz parte do curso. Falando nele, então eu vou voltar para ele finalizar e logo a gente já vai para o Q&A, então, para as perguntas de vocês. Vai lá, Gabriel. Beleza. Última slide. Vamos lá. Beleza? Acho que dá para ver. Beleza, então queria só finalizar aqui para dar algumas dicas, né, de como montar uma equipe e a experiência que eu tive também no passado, né? Até já comentei isso no slide passado. Então, se você encontrar pessoas que você se dá bem, isso é muito, muito, muito bom. Às vezes isso leva um tempinho, às vezes, por exemplo, até no Vector Mirror, sabe? A gente contratou bastante gente que às vezes não encaixou o tempo que a pessoa tinha disponível, ou a personalidade. É normal também, né? Tá tudo nos números, né? Por exemplo, você traz 2 para ficar 1, né? Dependendo de como você estiver fazendo, né? Porque o jeito que a gente está fazendo o jogo ali é com revenue sharing, né? Então, a gente trabalha horas extras por horas, né? E loga essas horas, tem um banco de horas. No fim do projeto, a gente olha para tudo isso, divide as porcentagens e, né, quem trabalhou mais ganha mais, né? Enfim, tem mais além disso, mas no fim, é aquela coisa. Teve muita gente que acaba não ficando, mas muita gente que ficou, né? Por exemplo, esses 15 que estão lá hoje, que estão lá faz mais de um ano, a gente se dá muito bem, né? E tem essa liberdade com cada um e assim, não tem, né, politicagem e tudo mais. Então, isso é muito importante. Então, isso é bem legal. E aí, aquela coisa, né? Por exemplo, cada projeto, especialmente para a galera que está começando, né? Não precisa também se estressar muito com a experiência, porque tá todo mundo começando, então aquela época do descobrimento, né? Por exemplo, quando eu comecei a estudar lá no mestrado, eu tinha muito aquela coisa de falar assim, nossa, cara, e aí? Mas será que eu deveria ir para game design mesmo ou mais para produção? Que também eram os pilares do curso, né? No fim, hoje eu faço as duas coisas, mas eu foco mais no game design. E é legal, mas é isso, às vezes você nem imaginava que você queria, sei lá, ser um artista, ou você começou a mexer com programação e falou, nossa, caramba, isso aqui é muito legal e eu quero focar. Então, né, no começo não precisa se levar tão a sério. E aí, mais pra frente, né, agora eu já tô num nível mais legal, quero montar um projeto novo com uma galera que tá mais no meu nível. E aí você vai subindo a barra. Então, é bem legal. E não se esqueçam, né, que todo mundo começou em algum lugar. Eu me sentia muito perdido no começo. Eu falei assim, nossa, será que eu consigo fazer? Mas no fim eu parei de me estressar com essas coisas e fui fazendo. E aí, né, deu certo, sim, né? Tá evoluindo. E tem muita coisa ainda. Eu quero ir bem mais longe. Então, isso é legal, né? Aquela sede, né? De tipo, nossa, agora que eu já consigo fazer isso aqui, eu quero fazer aquilo lá, né? Então, é muito legal. E é isso. Então, pensando na equipe, né? Escutem todo mundo, né? Tenham humildade. Pelo menos isso é bem pessoal meu, mas eu acredito muito nisso. Eu vejo muita. Já vi muito estúdio que não deu certo, que a pessoa, sabe, complexo de gênio e eu sei tudo, ninguém sabe nada. E, sei lá, geralmente essas pessoas acabam trabalhando sozinhas. Então, fica a dica e é um processo, né? Então,
E é legal, se você acaba com essas barreiras, né? Às vezes você tem uma personalidade meio assim, mas você pode ir mudando. Eu já vi muitas pessoas Uhum. mudarem. E é legal isso, porque se você não está recebendo esse feedback, você está perdendo, né? Mesmo que seja negativo. Então, ao invés de levar para o ego, eu falo assim, não, cara, essa pessoa está me falando isso pelo bem do Sim. projeto, eu vou avaliar e vou, né, vou pensar. E uma coisa que é bem legal é quando você termina um projeto e a galera tá feliz, né? A sua equipe tá feliz, geralmente vocês fazem um novo jogo. Então, aquela equipe continua. E quando a galera tá triste, estressada um com o outro, vocês não querem mais trabalhar junto e aí vocês vão ter que fazer uma equipe nova. Então, assim, vale a pena o esforço. Essa é a minha dica. Uhum. E é isso, assim, vão com calma. Eu acho que eu vi algum comentário, alguém falando, faz sem meta no começo. Realmente, eu acho que fazer Uhum. isso bem livre, né? Eu acho que às vezes colocar alguma metazinha, mas não precisa levar ela também. Tipo, meu Deus, é isso, ou acabou tudo. Não, não. Dá pra você. É tipo a cenoura do cavalo, né? Que você. Só pra ir mirando e aí aprendendo a estimar. Mas eu Sim. diria que isso é um nível 2 já, né? Mas isso é uma arte que é uma arte muito boa também. Então, quando vocês Uhum. estiverem mais fortes, já tem um estúdio e alguém está querendo colocar dinheiro no seu estúdio e eles veem que vocês sabem estimar. E olha que ninguém é perfeito. Estimar é difícil. Estimar. Ah, quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Não sei, cara. Mas, Também. mas às vezes dá, sabe? E aí você vai pegando a prática. Isso aí. Então isso é bem legal. Mas é isso. Minha parte encerrou. Então, vamos para as perguntas, né? Eu já vi que tem bastante. Quem quiser pode ir mandando mais. Vamos colocar aqui. Então, vou colocar ela aqui na tela e nós discutimos juntos. Então, se você vê também, Gabriel, alguma que você viu, gostou, você pode postar também, tá? Vou lá Ah, para legal. cima, que eu sei que teve bastante gente já que perguntou. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, do Hugo Henrique, ele pergunta um jogo com a câmera por cima, como Zelda. É considerado um jogo 2D? Legal, legal. A gente até conversou um pouquinho disso, Fala um talvez a pouco, pergunta aham. veio antes. Mas sim, sim. Então, o jogo Zelda, né, de cima, ele também é um jogo 2D. Só que ele não se... Então, por exemplo, vamos supor que a gente está falando do Zelda, a gente está falando de um action RPG, um ARPG. Uhum. E aqui a gente cobriu mais o plataforma 2D, né? E aí ele tem essa câmera diferente, mas ambos os estilos são jogos 2D, tá? Sim, Então, sim. ok. Deixa eu. Tem bastante. Algumas eu vi que o pessoal também respondeu já. Então Legal. eu vou indo um pouquinho mais para baixo. Vamos ver. Talvez essa. Vamos ver. O Ângelo perguntou: existe muita diferença do top para o top-down? Então, eu acho que, assim, nessa pergunta, né, vocês estão me perguntando dos estilos de câmera, né? Porque, assim, Uhum. pelo menos quando eu falo sempre no top-down, é sempre aquela câmera que ela é diretamente de cima para baixo, né? Então, por exemplo, isso aí que a gente estava falando, né, dos Zeldas, né, do Pokémon, e aí tem uns que eles tiltam um pouquinho a câmera, né, e aí já Uhum. tem o outro que ele já é mais assim, né, tipo os MOBAs, né, por exemplo. Sim. Nossa, a palavra me fugiu da cabeça. Os nomes de cada um, que loucura. Mas, assim, o que eu acho super interessante, e aí quando você começa a estudar mais games, é que existem muitos tipos de câmera, né? Uhum. Existem muitos estilos, isso é muito legal, né? Até, por exemplo, numa das aulas que o Luciano, o professor que vai dar o módulo Pro, ele vai ensinar, por exemplo, aquela coisa de trocar de terceira pessoa para primeira pessoa, né? Imagina um jogo de tiro, por exemplo, e você poder ter essa liberdade de escolher. E, enfim, então a questão da câmera é uma coisa super, ultra, mega importante para game Uhum. design. É legal, né? Na Hoblon teve uma vez que fiz uma pesquisa bem grande, assim, de algumas coisas sobre isso. E foi bem interessante, assim, né? Porque às vezes você muda um negocinho e aí já tem um modo, né? Um nome diferente, mas é legal ver os estilos e a galera tá criando coisas novas até hoje, então isso é bem Uhum. legal.
Mas pelo que eu Sei. entendi ali da pergunta, são a mesma coisa. Ou talvez eu não tenha entendido direito. O Ângelo fala aí pra gente depois. O Alexandre perguntou, então, se ele pode jogar Beat Evolution com amigos. Ah, que legal. Então, o Beat, ele não tem multiplayer, mas assim, lógico que dá pra se juntar e tentar passando os levels juntos. Ou seja, sim e não. É, sim e não. É, mas assim, isso é uma coisa também que eu quero muito fazer. Por exemplo, o Beat, por enquanto, ele tá meio engavetado, né? Mas a gente tem um builder na Unity que em algum momento eu quero voltar para ele. Por isso que eu estava falando no começo da palestra. Tenho muita vontade de voltar a fazer jogos plataforma 2D. Bem Sim. capaz que seja uma versão nova e bem melhorada do Beat Evolution. E é uma coisa que a gente já discutiu bastante também, de maneiras que poderia ter um certo multiplayer e tudo mais. Mas dois controles, ou, né, no mesmo teclado. Enfim, dois players, infelizmente não. Ainda não. Quem Ainda sabe não. logo. Quem sabe no futuro aí. Boa. A Renata perguntou, então, por ser formado em arquitetura e mexer há alguns anos com programas de design, modulação 3D e renderização, consigo acrescentar esse conhecimento à profissão de game design? Existe algum cargo nas empresas de jogos em que pessoa formada em arquitetura se encaixaria melhor, como criação de cenários, por exemplo? Olha, ótima pergunta, muito legal. Bom, a resposta é sim, com certeza. Eu até vou te dar um exemplo muito legal aqui, que quando eu estava trabalhando, comecei a trabalhar no Vector Mirror, né, e até um dos designers do Beat Evolution, ele tinha estudado arquitetura já, e depois ele foi estudar game design no mestrado. E era muito legal o senso de espaço, né, de posição das coisas. Então, com certeza, isso traz assim, te dá uma vantagem muito legal, né? E isso é muito bom porque, por exemplo, não, então assim, você vai conseguir, isso vai te beneficiar tanto para dentro dos games, né? Especialmente em level design. E eu sou apaixonadaço em level design. A parte minha favorita de tudo de design é fazer levels. Então, assim, isso é comum. Né? O pessoal que já trabalha sabe que arquitetos, quando fazem level design, eles se dão muito bem, geralmente, por já ter essa naturalidade, tá? Não que as outras pessoas não consigam chegar até lá, mas vocês já estudaram isso, né? Senso de espaço e formas, enfim. Eu depois já estudando, quando eu comecei a enfiar de cabeça em level design, eu comecei a estudar um pouco de arquitetura também. Queria ter estudado muito mais, pra ser bem honesto. Mas assim, as coisas dos conceitos básicos, sabe? Isso e me ajudou pra caramba. Então, com certeza. E só um último ponto antes da gente fechar não só isso vai te ajudar a fazer games, mas, por exemplo, se você é um arquiteta, né, um arquiteta e você já tem todas essas skills, você pode também pegar uma game engine, por exemplo, a Unreal tá bombando de fazer isso, né? De você ir lá, colocar suas coisas lá dentro, fazer alguma experiência, mais voltado para arquitetura, para visualização, né, de arquitetura. Tem coisa de realidade virtual saindo agora, sabe? O pessoal entra entra, você vê sua casa em 3D ultra realista, assim, a casa que você está pensando em comprar, sabe? Então, existem algumas oportunidades desse lado também. E esse lado, se você já tem essas skills, às vezes é até mais fácil, pelo menos pensando em ganhar dinheiro. Então, às vezes dá para você fazer as duas coisas, sabe? Então, é muito legal. E, Boa. sim, muito bom. Ok. A Isabela pergunta, então, se precisa de um PC muito potente para fazer os jogos. Olha, para Unreal, ela exige um pouco mais, tá? Dependendo, né? É porque vai variar muito do PC que você tem. Mas isso você pode, né? A hora que você pode falar com o pessoal lá na Mentorama também, porque daí você pode ver o que você tem e quais são os requisitos mínimos, né? Eu lembro até porque eu já respondi essa pergunta algumas vezes, mas eu não lembro de cabeça quais que são, assim, né? E varia um pouco de PC para PC. Dá para você fazer um teste também online, né? E aí você roda
um programinha lá que ele vê e fala, olha, vai funcionar ou não. Agora, a Unity, ela exige um pouco menos do computador, tá? Então, às vezes, seu computador não pode Unreal, mas ele funcionaria bem com Unity. E aí, um nível ainda mais, caso, nossa, cara, meu computador ainda, mas eu vou comprar outro. Aí já tem algumas outras engines, né, tipo a Game Maker e tal, mas aí já são coisas bem mais básicas, mais Sim, sim. distantes do 3D, né? Mas enfim, né, os PCs estão evoluindo e tudo mais, e eles tentam otimizar ao máximo para deixar mais acessível para todo mundo. Então, eu chuto que deva dar para você usar já a Unreal e a Unity. Mas sim, com certeza, é bom checar antes. E a gente pode dar essa ajuda aí. Isso aí. O Rodrigo perguntou, então, se você acha importante o jogo possuir uma integração maneira com o Steam, através de itens, cartas, achievements, entre outros. Ah, legal, Rodrigo. Ótima pergunta. E sim, com certeza. Olha, isso que é muito legal, assim, de pensar, e aí você já... O que eu gosto dessa pergunta é porque, assim, né, existem várias coisas que a gente tem que pensar em fazer o jogo, e muitas vezes a gente tá tão... nossa, cabeça que eu preciso executar, e geralmente isso acontece, tá? É natural. Uhum. Mas a pessoa que está criando jogos e tem essas questões em mente, né, cara, achievements, as cartinhas, até tem as paradas lá, né, para Steam, que a galera troca. Então, os players gostam muito disso. Eu notei, cara, foi muito nítido. Então, por exemplo, tanto no Beat Evolution, quando a gente colocou achievements dentro do jogo, e foi super legal, assim, se divertiu pra caramba com os achievements meio malucos lá. E umas artes bonitinhas, e assim, dava para ver que a galera tinha curtido bastante. Na Hoplon mesmo, com as cartas, quando a gente fez as cartas com Heavy Metal Machines, e aí a comunidade ficou, nossa, que legal, e eles estavam pedindo isso, sabe? Então, o legal também se você consegue fazer tudo isso até antes do lançamento, é melhor ainda, você já chega num lançamento bem forte. Então, super legal a sua pergunta e mantenha isso em mente aí. Mas é legal. Isso aí. O Rafael pergunta se você usa GitHub para armazenar seus códigos. Ah, muito legal, muito legal. Já usei muito GitHub, eu ainda tenho algumas coisas lá. O GitHub, pessoal, para quem não sabe, é uma ferramenta, né? Em inglês se chama Source Control, né? Mas é uma ferramenta para controlar os arquivos, né? Então vamos supor, tem duas pessoas trabalhando no mesmo projeto, essa pessoa precisa trabalhar num level, a outra também, né? E aí como que você faz essa troca de arquivos de uma maneira segura, né? Porque se os dois mexem ao mesmo tempo, alguém vai perder alguma coisa, enfim. Isso é só uma pontinha do iceberg, né? Do Sim. que esse tipo de software pode fazer. Então, Rafael, sim, eu já usei muito GitHub. Hoje em dia eu uso muito. No Vector Mirror a gente usa Perforce, porque a integração do Perforce com o Unreal é muito, muito boa. E você consegue fazer tudo de dentro da engine já, e é bem legal. Então, por exemplo, se alguém está usando o level que eu quero usar, ela já te avisa ali mesmo e fala quem que tá, né? Enfim, ela tem várias coisas de segurança, assim, para não te deixar esquecer de mandar arquivos, enfim. Então, eu gosto muito. E na Hoplo a gente usa Tortoise, também é bem legal, gosto bastante. E aí, como já é um projeto maior, e tem, né, branches, né, então, por exemplo, uma equipe vai trabalhar num negócio, e aí eles separam os arquivos e vão lá fazer o negócio, depois traz de volta. É uma maluquice, mas é legal. E é bem legal também que a gente vai cobrir isso no, nos módulos Pro do curso da Unreal. O do curso da Unreal vai cuidar ensinar vocês a montar Perforce. Então, é bem legal. É isso aí. Lembrando também, pessoal, que podem clicar no botão que vocês vão ter bastante informações também, tá? Podem tirar várias dúvidas dele sobre o curso, inclusive sobre algumas, o que tem no curso, que às vezes é alguma pergunta que vocês estão relacionando aí. E vocês não vão comprar nada direta, só pedir informações mesmo, tá? Vamos para as duas últimas perguntinhas, então. Ok. Aqui, deixa eu ver essa, do Rafael. Gabriel, como proteger as criações, artes, códigos, juridicamente falando?
até para o caso de ter que apresentar para algum investidor o futuro parceiro de desenvolvimento de forma segura. Que legal, muito boa pergunta. Olha, isso aqui é super importante, tô até mais surpreso que surgiu, e isso é super legal de pensar, porque isso tem que ter muito cuidado, né? Não tô falando isso para vocês ficarem com medo, até porque a galera que tá começando, assim, tá fazendo algumas coisas, eu acho que assim, você começa a se preocupar com isso quando você falar assim, nossa, cara, tem um negócio aqui que eu acho que vai bombar, assim, mas de coração, não falando que, né, os projetos do começo, e pode acontecer que um projeto que você não imaginava começa a dar muito certo, e aí você pode correr atrás disso também, tá? Mas, olha, a primeira coisa que para você se proteger, você tem que registrar a sua propriedade intelectual, né? Então, por exemplo, o Vector Mirror, olha só que interessante, né? Para o Vector Mirror a gente fez isso, só que para o Beat Evolution a gente fez isso de uma maneira mais sutil, sabe? Então, a gente só meio que registrou a marca, né? Porque são as duas coisas que você pode fazer, existem outras também, tá? Então, por exemplo, o Beat Evolution a gente registrou a marca. Para o Vector Mirror, a gente já registrou a marca, mas também a gente registrou a propriedade intelectual e atrelou ela a uma empresa, que é essa empresa, o VMI, lá do comecinho da palestra, né? E aí, como eu que liderei, toquei, então, por exemplo, a propriedade intelectual está ligada a essa empresa, e aí as pessoas que estão rodando essa empresa, que são os donos dessa empresa, eles têm esse direito. Então, se alguém vai lá e tenta roubar, você pode entrar numa ação judicial e entrar com processo e tudo mais. E isso é bem problemático, assim, quando a pessoa faz isso, né? Assim, às vezes é até, assim, não diria que é até bom para você, mas é um processo que te daria muita grana. Então a galera existe esse medo também, sabe? De tomar esses cuidados, né? E tudo que você faz, então, por exemplo, assim que você tem a sua propriedade intelectual e ela está atrelada a essa empresa, tudo que está ali dentro, né? E é claro que daí entra um pouco no processo de ter os contratos, e aí a galera que você contratou tem algumas coisas explicando, e fala assim, ó, essa arte aqui, ela é propriedade da empresa e do jogo, né? Então, são algumas coisas que você vai ter que, né, prestar atenção, mas assim, né, é aquela coisa de, é meio chato às vezes, assim, eu gosto e não gosto, sabe? Eu gosto pelo fato de que me protege, mas ficar lendo aqueles monte de documentos jurídicos, às vezes cansa. Mas é super importante, assim, é uma parte do processo, né? Mas também, eu tô fazendo um joguinho menor, não tô tão preocupado com isso, você não precisa ir lá e registrar propriedade intelectual, nem nada. E até porque dá para você brigar por isso também, mesmo sem ter registrado, tá? Porque, às vezes, geralmente você vai poder provar que é seu, que você fez, né? Mas fica um pouco mais complicado. Ok. Para finalizar, então, eu não vou colocar a pergunta aqui, porque eu vi bastante gente comentando sobre ali o Twitter, o LinkedIn, o marketing, encontrar a rede, networking, pessoas. Mais ou menos dá para fazer tudo na mesma pergunta. Acho que qual a melhor maneira de você fazer a propaganda, o marketing, né? Qual plataforma? E também achar pessoas, né? Twitter mesmo é bom ou qual outra plataforma seria importante para isso? Olha, Twitter, eu acho que todo mundo que está fazendo jogos tinha que estar lá, especialmente porque você vai ver muita referência boa, você vai conhecendo mais a indústria, sei lá, eu sigo o Rafael Grassetti, que é um brasileiro que é o lead de arte da Sony Santa Mônica e faz o God of War. Ele faz o Kratos, é um brasileiro, sabe? Por exemplo, então você vai pegando não só para conhecer a galera também do seu nível, mas também para pegar as inspirações de pessoas que fazem os trabalhos. E aí, por causa dos algoritmos deles, você vai seguindo. Por exemplo, o meu lá é uma loucura, assim, porque é quase só videogame, né? Então, é muito doido, as coisas vão aparecendo, assim, coisas novas, e aí tem também coisas, né, de um nível mais iniciante, intermediário, enfim. E é legal também que dá para conversar com essa galera. Eu acho também, LinkedIn também
todo mundo tem que ter, assim, às vezes você olha, eu lembro disso quando eu estava começando também, o professor brigou a gente a fazer o LinkedIn, tipo, essa era a tarefa, e aí a gente falava, mas eu não tenho nada. E Falava, não mesmo assim. importa, cara, você tem que estar lá. E assim, no LinkedIn você pode seguir também um monte de gente, né? Você vai se conectando, você vai olhando o que as outras pessoas fizeram, então você vai entendendo a jornada dessas pessoas. E isso é muito legal, né? Eu acho isso muito importante. Tem muita gente que eu acompanho também da jornada de desenvolvimento de games. E aí é legal que você vai tirando umas sacadas, né? E não tem por que ter vergonha nenhuma de ter um LinkedIn. Meu, todo mundo começa de algum lugar e assim, Sim. as pessoas veem que você está tentando, né? E que você está se engajando ali, olhando, enfim, super legal. Então, assim, para encontrar inspiração, essas coisas, esses dois são muito bons. E assim, ó, para encontrar equipes e tudo mais, né? Que nem a gente falou, né, do programa que tem aqui na Mentorama, mas também, galera, aproveitem, a gente vive num mundo hoje que, né, a internet está aí. Então, por exemplo, tem muitos grupos de desenvolvedores, muitos grupos no Facebook, no Discord. No Discord, por exemplo, tem um chat lá da Unreal, que tem um zilhão de pessoas, né? E, enfim, assim, eu posso até. Eu achei muito legal isso. Eu preciso procurar um pouco mais para a galera nível mais iniciante mesmo. Mas eu tenho certeza absoluta que isso já existe bastante, sabe? Até mesmo tem um Discord do curso de Game Design da Mentorama, que a galera vai lá e vai fazendo Viu? sessões e mais. E é super legal. Eu Exatamente. fico vendo ali. Cara, é muito doido, porque aí a galera vai se conhecendo, sabe? Sim. E aí, né? Porque às vezes a galera, olha só, eu vou entrar no canal para fazer a tarefa X de módulo tal. Aí a outra pessoa estava fazendo a mesma tarefa, entrou lá Sim, junto, e exatamente. aí começaram a conversar. Então, assim, aquela coisa, né, de. Eu entendo, ó, galera, vou ser bem honesto, eu sou meio é meio maluco Vou até. colocar já as redes sociais aqui. Porque. Boa! Mas assim, eu pareço um cara muito extrovertido, mas eu tenho um lado bem introvertido também. Sei lá, é meio maluco, né? Mas assim, eu já deixei de ter algumas oportunidades por besteira, sabe? Falar, não, mas tô com vergonha. E, assim, galera, é videogames, né? Não tem que ter vergonha de nada, a gente tá jogando Sim. ideia pra todo lado. É, E aí um gostou da outra, posso trabalhar com você, sabe? Então, exato. é isso, ir atrás e não vai ser tão difícil de achar, prometo. Lembrando que a nossa comunidade na Mentorama é bem grande para network, então quem for começar o curso aí com a gente nem vai precisar se preocupar com isso, né? Já vai ter todo o networking prontinho ali. Sim, sim, muito Inclusive, eu vou legal. deixar as redes sociais aqui da Mentorama para vocês seguirem. Sempre estamos postando novidades, webinars, talvez de novo com o Gabriel, não é mesmo? Quem sabe? Podem seguir lá, sempre com as novidades. E também, se o Gabriel quiser deixar as redes sociais dele, vou te dar um tempinho aí para você se despedir da galera, se quiser deixar falar para eles aí o teu Instagram, o LinkedIn, alguma coisa. Legal. Eu vou passar o meu Twitter e meu LinkedIn, que são os que eu mais Boa. uso. Então, peraí, que eu vou mandar aqui no chat pra gente. Isso. Eu acho que agora eu tô no modo perguntas e respostas. Peraí. Mas eu acho que são iguais, quer ver? Peraí, um momentinho. Seguiu, hein? Depois eu O posso. meu Twitter, ele é G Orlandelli. Gorlandelli. Mandei aqui. E se eu não me engano, meu LinkedIn também. Um segundinho, Isso. tá? Então, eu já mandei aqui no chat, o pessoal pode dar uma olhada. Tá aí. Também, então, seguimos o Gabriel e a Mentorama. Fiquem de olho nas novidades. Agradeço a todos que participaram aqui do chat, que mandaram perguntas. Foi um prazer tê-los conosco. E também, Gabriel, muito obrigada. Muito obrigada pela sua Eu que presença. Foi um agradeço. prazer nosso estar aqui com você. E é isso. Muito boa noite, pessoal. Gabriel, pode dar seu boa noite.
Obrigadão, pessoal. Foi uma honra estar aqui. Não sei se vocês viram que eu me empolgo, eu gosto de falar bastante de jogos 2D, né, de fazer jogos em si, empreendedorismo. Então, se a gente se vê lá no curso de Unreal, vocês vão ver que é bem... Eu gosto muito de passar, né, as experiências e tal, e pensar, ajudar vocês com algumas sacadas, e ali no chat também, enfim, então é super legal. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, e espero fazer outras, ou ver vocês aí em algum momento. Nos vemos no curso também, né? Isso, exatamente. Muito obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.